Boa noite, avançadores. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Avança. O cara já tá rindo, ó. A mais uma edição do Avança Podcast, edição de número 54. Estamos ainda caminhando, porque não é nada. 54 a gente tá engatinhando, eu costumo falar. E hoje eu trouxe aqui, galera, um expert num assunto que eu tenho muito interesse em estar aprendendo realmente, que é educação financeira, gestão financeira. Como você realmente fazer a gestão dos recursos que você consegue gerar, né? Então, cara, olha só. Sem muita delonga, trouxe aqui hoje Dimitri Pedrosa. Irmão, seja muito bem-vindo. Cara, que Obrigado, prazer em te cara. receber aqui. Prazer. Dimitri Pedrosa, ele hoje é empresário e educador financeiro, mas nem sempre foi assim. Começou na Já CLT. quebrei já. Já quebrou. Meu irmão, o cara começou na CLT igual o Rodrigão Curvelo, que hoje a gente fala que a gente abomina a CLT e tal. Enfim, já foi office boy, auxiliar de escritório e professor também. Então, meu irmão, tem muita história pra gente falar aqui no Avança Podcast. Seja bem-vindo, é um prazer Obrigado. ter você aqui. Vamos avançar, vamos embora. Conta um pouquinho aí de como é que foi toda essa trajetória, meu irmão. Conta aí pra gente. Pô, Rodrigo, quero te agradecer pelo convite. Meu sócio Daniel ficou com uma energia absurda depois que Isso aí, veio aqui, veio falando Daniel bem pra Franco, caramba. grande avançador. Aí eu falei, pô, Daniel, pra você sentir a vontade no ambiente, eu também quero estar lá. E ele, não, vou falar com ele lá. E aí foi uma coisa muito boa e agradeço de verdade o convite. É um prazer poder compartilhar educação financeira e investimento. E eu comecei pobre. É essa a grande questão. Eu comecei pobre, comecei sendo uma pessoa pobre. Pobre de mentalidade inicialmente e depois de dinheiro. E foi basicamente essa sensação que me motivou a não querer mais sentir ou viver isso. E essa questão de ser pobre não está relacionado a ser uma pessoa que ostenta ou querer andar de jatinho ou ser uma pessoa snob. Não tem nada. Eu falo de conceitos básicos, né, da vida, como um plano de saúde, você ter uma alimentação que seja definitivamente saudável. Você quer ver uma coisa que pra mim é significado de ser rico? Dormir 7, 8 horas por noite. Sim. Você pega uma mãe e um pai que ganham aí 2, 3 salários, os dois têm que trabalhar pra cuidar, às vezes, 2, 3 filhos. Aí pega só o ônibus, que às vezes sai daqui de Cabo Frio pra São Pedro, é 1h30, 1 hora. Sim. E eu via aquilo tudo diante de mim e eu falava, meu Deus, dormir 7, 8 horas por noite é um privilégio de gente que tem que ser rica. Porque hoje em dia a situação em que a gente vive, não só no país, mas no mundo de uma maneira geral, é que nós somos exigidos a cada vez mais trabalhar mais para sustentar aquelas nossas necessidades que parece que elas se esgotam muito rápido, né? O celular enjoa, o carro enjoa, a casa enjoa, tudo enjoa muito rápido. Sim. E a gente entra num ciclo que a gente conhece muito como Corrida dos Ratos. Sim, cara, foi até bom tocar nesse assunto. Corrida dos Ratos é um assunto que me chama muita atenção, inclusive eu já publiquei um vídeo na internet que deu o que falar, eu comentei sobre a CLT, enfim, né? E que a grande maioria das pessoas, e eu me vivi também nesse cenário, Sim. Super parecido com o seu, no sentido de, assim, não ter um propósito definido e saber como eu furaria aquela bolha, cara. Sim. Eu não eu falei, cara, como é que eu vou sair disso daqui? Porque a gente já vem realmente, aquilo que você falou, vem de uma pobreza, eu vim dessa pobreza também, eu te falo de mentalidade, principalmente, né, que assim, veio de gerações lá de trás, meus avós, que passaram por meus pais, e aquela vida regrada no negativo de não, e que pessoa rica é isso, que para você ser rico você tem que fazer isso, isso e aquilo, e que na verdade, de uma certa forma, isso cria assim uma trava, um bloqueio pra gente acreditar que possa sim existir algo diferente. Então esse foi o maior, cara, para mim foi assim, foi o maior combustível para eu querer mudar, para eu querer começar algo novo. Foi mudar realmente essa visão de dinheiro. Sim. Que a minha família durante gerações carregou, né? E que meu pai hoje, que ainda é vivo, enfim, carrega ainda com ele essa crença, mas eu acho que hoje eu não consigo mais mudar ele. E é exatamente sobre isso, cara, mentalidade. E definitivamente eu tive que pagar um preço muito caro, porque meus pais me deram educação, e graças a Deus me deram educação. Meu pai não me dava nada de lazer, mas se eu pedisse um livro ou um curso, era na hora. Então assim, eu não tinha regalia, não tinha mesada, não tinha aquela coisa, mas, opa, eu tô precisando de um livro, eu quero tocar um cavaquinho, não, na hora, quer um instrumento, alguma coisa, aprender alguma coisa nova, era na hora, não tinha discussão, abria as portas na hora.
Só que eu fui acostumado com um cara militar, que é limitado aquele salário e tem já aquela previsão de aposentadoria já certa. Aquela estabilidade. Exatamente. E minha mãe cabeleireira que só trabalhava pelo dia. Né? Aquela coisa, vou trabalhar, mas não tinha aquela sensação de vou construir um império, vou construir um negócio próspero para crescer. Então, eu fui criado e acostumado a viver dessa forma, literalmente. E aí eu tive que pagar o preço porque o ambiente onde eu estava inserido eram de pessoas semelhantes a mim. E aí, quando você tem que sair desse ambiente, é algo que é muito difícil. É como se você Muito desconfortável. Muito, porque você ama as pessoas que estão ali. E além de amar as pessoas que estão ali, você não tem outras pessoas com as quais você vai se relacionar. E acaba, às vezes, virando uma jornada solitária. Vamos colocar assim. Hoje, eu tenho pessoas que eu estou ao lado, né, e ao meu lado, que compartilham do mesmo propósito. Mas até eu chegar nesse nível, por uns 7, 8 anos aí, praticamente, eu posso te dizer que eu caminhei sozinho. Você tem aí o Daniel, a Karen, o Pedro, Sim. o próprio André, que trabalha lá com a gente, entende, né, nossos objetivos, mas demorou muito. Inclusive, amigos que hoje eu tenho são pessoas que têm essa mentalidade. Mas antes, era aquela sensação de se sentir excluído, de você estar fazendo o errado. Sim. Tá doido. E você precisou, assim, largar mão de, né? Muita gente tive que lá. Eu fui casado, né, cara? Eu tive que me divorciar. Porque você, assim... Porque você quis, cara. Sim. Porque, na verdade, você tinha um objetivo, pessoas estavam na contramão desse teu objetivo, e, infelizmente, se você não toma essa atitude, você paralisaria também ali. Sim, sim. Te bloquearia. Não, você não consegue deve ter sair. ficado um certo tempo bloqueado. Sim, não, eu tive várias questões psicológicas para poder tratar, aquela coisa da terapia, né? Que eu fui tentar entender, porque chega um momento que você se questiona, será que eu tô errado? Será que eu sou egoísta? Será que eu tô fazendo as coisas de uma maneira incorreta? E aí eu comecei a me questionar nessas partes, porque a bolha em si, qual que é o processo? A gente nasce, é instruído a fazer uma faculdade, arrumar um emprego, casar, ter filhos e aguardar o INSS, ter os netinhos e tchau, hippie, né? Sim. Se enterra ali, Sim. velório, caixão e acabou. E dentro de mim eu nunca quis aceitar isso. De alguma maneira eu ficava revoltado com esse tipo de coisa. E eu acho impressionante, porque criação foi a mesma. Meu irmão é militar e eu trabalho na área do empreendedorismo. Meu irmão tá feliz, satisfeito com a vida dele. Sim. E eu nunca quis entrar nessa área, nunca quis me dar satisfeito por isso. E eu me recusei a enxergar isso. E aí quando eu comecei, lógico, vem o conhecimento. Primeiro livro, Quem Pensa Enriquece. Opa! Os Segredos da Mente Milionária, Excelente. Pai Rico, Pai Pobre, Mais Esperto que o Diabo. Aí eu comecei a ler alguns livros que trabalhavam meus hábitos, como O Poder do Hábito, né? Um livro de 700 páginas, mas você entende o que você está fazendo e por que você está dando errado. São várias questões que você começa a se autoanalisar ali. E aí eu comecei a perceber que se eu quisesse ter resultados diferentes, eu precisaria parar de andar na fila em que todos estão andando. E essa fila é a mais cômoda. Que é a galera da sexta-feira, que vai aproveitar o sábado e domingo, chegando domingo já entra na deprê porque chega segunda. Sim. Mas sem julgamento. E esse foi o problema da questão da terapia. Porque eu comecei a, de alguma maneira, me afastar dessas pessoas, só que eu não posso culpar essas pessoas por elas decidirem a própria vida delas. Sim. Porque cada um é feliz da forma que acredita. Tá legal, tá maneiro. Sim, sim. Hoje, né, a gente chegou aqui antes de entrar Você me contou várias coisas. Quantas eu te questionei? Nenhuma. Isso. Porque eu entendo o seu lado, entendo as suas questões. Eu não cheguei aqui, ó, faz isso, faz aquilo, porque eu tô te falando que essa é a regra. Não fiz nada disso. Eu só te ouvi. E aí, essa é a questão de você conseguir entender que não dá pra carregar quem não quer andar com você, senão o peso fica muito excedente, fica difícil de andar. Isso. E o mais difícil é a despedida, de você falar assim, olha, eu tô indo por aqui. A pessoa fala, não acredito que esse seja o caminho. Então eu vou sozinho. Vai, eu vou. Aí você fica triste, porque você acaba se distanciando. E o dinheiro tá no meio de tudo isso. O dinheiro tá no meio de tudo isso. Sempre tá, né, Dimitri? Me diz, tirando o espiritual, me diz um sonho que você tenha que não tenha que fazer contas. Tirando, né? Uma vez eu tava numa palestra e aí eu perguntei, olha, quem é que tem um sonho aqui que não vai gastar dinheiro? Aí a mulher, eu quero ir pro céu. Não, mas aí é você e Deus. Isso. Não, até se for pagar promessa, você vai gastar um dinheiro, né? Que tem que se movimentar. Mas tirando o espiritual, cara... Tudo envolve o tal do dinheiro, irmão. Dinheiro. E é o mais interessante.
Por quê? A primeira coisa que nós fazemos quando atingimos a vida adulta é nos tornar escravos dele. Eu tomei uma decisão que, pra mim, por incrível que pareça, hoje eu falo de investimentos. Vou falar pra você que 50 a 60% do que eu tenho investido tá lá fora. Ou tá nos Estados Unidos, Ou seja, nem tá aqui, nem tá dolarizado, né? nem tá aqui, tudo Eu que dolarizado. não entendo muito, já sei que, tipo assim, é o melhor caminho, né? Hoje eu fico, independente da situação, eu tô protegido da inflação do Brasil, porque o real e o dólar nem se comparam como moeda. Se você for botar na ponta do lápis, o real de julho de 97 hoje vale 10 centavos. Então, olha aquele olha real isso, cara, olha isso. lá de julho de 97 hoje tá valendo 10 centavos. E a desvalorização do dólar é infinitamente menor. Todas as duas são moedas ruins, mas a do dólar desvaloriza com uma velocidade muito menor do que a do real. E aí, para te falar isso sobre essa questão da estrutura e você conseguir entender, de ter que colocar o dinheiro em jogo, você vai entrar no embate com familiares, com amigos, com as pessoas do seu trabalho que não conseguem entender o porquê de você fazer certas coisas. Só que, de certa maneira, eu não sei como que as pessoas não conseguem, elas não conseguem, elas separam uma coisa da outra, né? Você coloca de um lado ser nobre, ser bom, e do outro ser rico, ser egoísta. Sim. Parece que aquela coisa do cristão, né? Que você, como Jesus orientou, Sim. joga tudo que você tem pra fora e vai servir só com a tua roupa do corpo. Sim. E aí parece que ter dinheiro é errado, parece que de alguma maneira ser próspero é errado. Isso já é uma questão aqui no Brasil, no meu posicionamento, que é uma coisa de Isso você... é uma cultura daqui, né? É de uma cultura. Porque... A gente vem disso aí, eu acho que intencionalmente pelo nosso sistema que comanda, né? Sim, sim. Aí vem aquela situação. Quanto mais alienado, mais difícil. Aí você se coloca numa posição e você fala: não vou investir, não vou ganhar dinheiro, não vou ser rico. Por quê? Porque senão os meus amigos não vão gostar de mim. Não vão gostar. Eu vou ser o lobo mau. Caraca, meu irmão. Não vão gostar de mim. São questões que eu passei, eu tô compartilhando aqui, né, pro podcast, para que a gente possa parar de julgar e tomar mais ações. O que foi que eu fiz? Eu falei, bom, se eu quero ter uma família, eu quero proporcionar conforto. Se eu quero proporcionar conforto, eu preciso de dinheiro. Se eu quero viajar e eu não quero me estressar, eu também preciso de dinheiro. Se eu quero dormir tranquilo, no ar-condicionado e trabalhar de carro, sem estresse, chegar numa mecânica e mandar consertar sem ficar se preocupando se vai ter que gastar com peça A ou B, eu preciso de dinheiro. E aí a pessoa tem que falar, olha, então eu vou seguir por esse caminho e aqueles que querem vir comigo, por favor, que venham. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Mas, sobretudo, que o seu exemplo fale mais alto. Tanto que lá na empresa, o Daniel começou, você entrevistou. Sim, ele falou. Semana passada, ele começou a perceber o que estava acontecendo na minha vida. Então, assim, em momento nenhum eu peguei e falei assim, olha, esse teu Prolabore aqui agora é dessa forma. Você vai ter que investir agora nesse lugar aqui, se tu não pegar com a tua mulher e botar a regra lá, com ela parar de gastar aquele dinheiro que não pode, você se separa dela, você se divorcia dela. Não fiz nada disso. Ele começou a perceber que eu tava viajando, que eu tava dormindo bem, que eu de alguma maneira tava tendo outras fontes de renda. Ele chegou, cara, vem cá. Como é que tu tá conseguindo tudo isso? O que tá acontecendo aí? Como que você tá se organizando pra fazer isso? Aí ele abriu um seguro de vida, começou uma previdência privada, começou a montar reserva de emergência. Mas você entende que tem um propósito? Por quê? Hoje ele fala, minha filha tá segurada em R$500 mil se acontecer alguma coisa comigo. Ou minha previdência privada, porque a gente paga Prolabore sobre um salário mínimo. Nós, que somos empresários, vamos receber um salário mínimo do INSS. Mas agora você já tem um fundo de investimento onde você coloca um dinheiro que você pode resgatar total ou parcial e é seu, não é do INSS. Porque quando você falece, todas aquelas suas contribuições do INSS desaparecem. Não tem essa, não é um investimento. Você está dando dinheiro para o governo que não vai retornar. E aí ele começou a se organizar, começou a montar, mas você consegue entender que por detrás do método, da planilha, do controle, muito mais estava a preocupação que ele tinha com a família e com a própria vida. Tem um propósito. Exatamente. Aí hoje ele coloca a meta. Eu acho que o propósito é que faz a gente se movimentar. Sim, sem dúvida. Agir. Sim. Quando aconteceu toda essa reviravolta, foi no dia 29 de julho de 2022.
E no dia 29 de julho de 2022, eu disse que no dia 29 de julho de 2025 eu estaria com R$500 mil líquidos investidos. Sim, então tá faltando pouco. Não, bati essa meta ano falta passado. Pouco já bateu antes. Bati ano passado. Consegui bater ano passado. Eu tô falando pra você com tudo fora do país, dolarizado. E isso é uma questão até por segurança mesmo, né? Porque como eu não tenho acesso a esses investimentos, eu ando com caixa aqui de garantia, porque hoje a gente tem que pensar na segurança, Sim. Mas o dinheiro em si não fica acessível. E tem o Bitcoin também, né? Que é outra coisa que não fica acessível. Mas a questão da transformação foi onde eu falo assim, cara, se eu tiver uma família, que eu possa colocar um domingo numa segunda-feira. Porque domingo normalmente eu acordo 6 horas da manhã, 6h30 eu tô na piscina, nadando, e vou trabalhar até as 9. Domingo, na segunda-feira. Ah, tá. Só que eu quero ter, quando a minha esposa, que seja ela futura, né, fala assim, vamos ficar em casa segunda-feira? Bora. Isso. Na verdade, não vou pra piscina e não vou fazer nada. A gente fica em casa, a gente toma um café demorado aqui e mudo todos os meus programas. É muito bacana. Isso é ser rico. Cara, é muito bacana ouvir isso de você, porque, assim, o primeiro ponto eu vou tocar no sentido do dinheiro, né? Mano. Que a galera fala que o dinheiro ele não traz felicidade. Eu até em certo ponto, eu concordo. Pode até não trazer uma felicidade assim, plena, mas ele traz, né, a capacidade de você cuidar de quem você ama. Ele traz liberdade. Porra, ele traz muito, muito... Eu sei que a falta dele é muito pior do que o excesso dele. E você saber administrar dessa forma que você está falando aí é impressionante. E é um tanto quanto eu quero realmente aprender. Porque eu sou aquilo que eu comentei contigo, né? Hoje eu sou muito bom em fazer dinheiro, gerar recurso. Eu desenvolvo bem isso. Vendedor, né? Vendedor, meu irmão. Só que máquina de fazer meu irmão, só que em fazer gestão desse recurso eu sou meio doidão. Se eu tiver um negócio que eu faço, tem mergulho. Uma situação, eu mergulho mesmo e vou. Assim, tem dado certo ainda, mas já quebrei a cara algumas vezes. Tive que recuar. Sim. E às vezes na dor. Aconteceu contigo assim também, cara? Porque é muito bacana te ouvir falar assim, filosoficamente, sobre dinheiro, sobre investimento e tal, mas da onde veio esse conhecimento? Veio da dor ou do desejo de você realmente cada vez se aprofundar mais nesse cara de hoje? Bora lá. Isso é polêmico. Sim, mano. Porque, vamos lá. É meio complicado. Foi de uma dor sua? Sim. Acho que é dor de qualquer homem, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa que eu achei muito interessante que você colocou sobre dinheiro trazer felicidade. E eu sempre gosto de pensar da seguinte forma. Tu ama tua mulher? Sim. Você ama ela na pobreza? Sim. Imagina na riqueza, eu vou amar 10 vezes, meu irmão. Então essas coisas não se excluem, entendeu? O dinheiro potencializa coisa boa. Exatamente. Se você ama a tua esposa, por que tem que ser na pobreza? Por que você não pode amá-la também na riqueza? Não é na riqueza e na pobreza? Que seja na riqueza mais do que na pobreza. A pobreza não é algo opcional. Reveses acontecem, mas a gente não quer que eles aconteçam. E eu acho interessante, porque dinheiro é uma coisa e amor é outra. Mas as duas coisas juntas, quando bem utilizadas, cara, elas são prósperas. Você ajuda as pessoas que estão à sua volta, você faz outras pessoas crescerem. Eu posso falar para você que lá no escritório, na empresa que eu tenho lá, poxa, eu vejo as pessoas prosperarem. Começando com uma disciplina financeira minha, do Daniel, do André, do Pedro, da Karen. E ninguém obriga ninguém a fazer nada. Mas olha que coisa interessante, se todos eles querem crescer financeiramente, se todos eles têm essa ambição, e a gente já é feliz sem ter, imagina quando tiver, a coisa vai se potencializar. Agora, é claro que o dinheiro em si, quando não bem dominado, ele realmente tem um poder de dominar as pessoas. Ele acaba transformando as pessoas em gananciosas. Ele se torna o senhor da sua vida, né? E esse é o problema. O objetivo principal que ele te servir. E eu já vou explicar pra você sobre as situações que eu já passei, se foi dor ou desejo, mas você sabe como ele se torna o senhor da nossa vida? É quando a gente acha que a gente é dono. Eu vou te dar um exemplo. Por muito tempo, entrando na sua pergunta, eu fui escravo de parcela de casa e de carro. Sim. Eu fui de K para Gol, para Golf e já estava indo para uma BMW. Em todas essas fases, era carnê, seguro, IPVA e manutenção. Eu não conseguia me desvencilhar. Sim. Não conseguia me desvencilhar. O próximo carro era uma BMW. Aí depois eu fui para uma casa de aluguel, comprei uma casa menor, comprei uma casa maior. E se passaram 10 anos, sabe para onde foi todo o dinheiro que eu ganhei? Obra, reforma, manutenção de carro, eu gosto de... Hoje eu diminui isso, né? Remapeava, chipava meu carro, colocava turbo no carro e vai lá 3, 4, 5, 10, o carro tá com 150, 200 cavalos, tá com aerofólio, tá com remap, tá com cano de escapa.
todo esse dinheiro que poderia estar sendo juntado para fazer o que eu falei no início do podcast, para você ter tempo, para chegar numa segunda-feira e falar assim, vamos transformar a segunda no domingo? Comprar tempo, né? Comprar tempo. Maior ativo hoje. Essa é a questão principal. Então, hoje eu falo para você, quando eu olho essas questões, porque por 10 anos eu fiquei preso, achando que era dono, mas quando era escravo de verdade do dinheiro, você entende? Porque eu não podia parar de trabalhar. Eu tinha um carnê de R$2.500 para pagar do carro. Tu tinha que produzir. 2.000 da casa, mais as despesas obrigatórias, senão a família não come. Eu não podia mais parar de trabalhar. Eu me vi obrigado nessa situação. Um belo dia, abril de 2018, eu vendi o Golf. Desde abril de 2018, eu não sei o que é pagar uma prestação de carro. Mas isso completamente ainda cego para essa educação financeira. Aí eu entro na sua pergunta, se foi dor ou desejo. Foi dor. Foi a humilhação. A humilhação. Eu me sentia como homem, na época eu era casado, muito insuficiente. Vou te dar um exemplo. Tu escuta tua mulher, e a gente que é homem, cara, homem, eu falo, é um homem década de 90, né? Sim. Assim, a galera, e independente de qualquer coisa, a forma como eu penso e a minha opinião, independente de qualquer coisa. Mas, cara, sua mulher fala assim, poxa, eu quero ir para a Europa. Cara, tu como homem, se tu ama, cara, você quer dar aquilo pra ela. Isso. Sabe, você quer tornar aquilo possível. E muitas vezes faz dívida pra isso. Aí a mulher fala assim, poxa, eu queria uma cozinha planejada dessa forma. Você como provedor, você fala assim, meu bem, vamos fazer isso. Vamos fazer. Aí porque pega você aquele sabe- cartão, né? Porque é o sorriso da tua mulher, cara. Isso. Tu vê ela feliz de ter aquela estrutura. E isso me pegava muito, porque eu sempre fui o cara muito provedor, do tipo, eu vou prover o que você precisa. Ela trabalhava, fazia as coisas dela, tinha independência dela, mas como a gente assume essa Isso posição... já é instintivo da gente, né, cara? Total. E se eu tivesse filho, ia ampliar ainda mais, né? Porque aí o filho ia depois falando, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E aí veio de uma dor de eu não conseguir dar aquilo que eu gostaria de dar, e também de uma dor de eu estar em ambientes onde eu fingia ser o que eu não era. Tu era o dublê de rico, né? Exatamente. Blefe. Era do beijo, que era o cara que chegava com aparência, Sim. mas na hora de ir pro vamos ver não tinha nada. Você botava de cabeça para baixo, não saía nada, nenhuma moeda. Então, isso de certa maneira para mim soava um pouco humilhante. E uma outra questão também que me assusta é eu ver a situação dos meus pais e ver a situação dos meus pares, onde eu falava assim, poxa, a vida é isso? É sério? Que eu vou ter que esperar fazer 65, 60 anos para falar assim, agora eu vou viver a vida? Agora eu vou parar de trabalhar e vou ganhar essa merreca? Nunca entrou na minha cabeça. É o que eu tô te falando, o processo fabril. Que é o que o sistema te incute. Sim. Estuda, ensino médio, faculdade, arruma emprego. Aí nesse emprego você se escraviza fazendo prestações que são infinitas. A casa é 30 anos, o carro é 5 anos e sempre renovando. E você arruma filho, arruma um monte de coisa que acaba te colocando num ciclo. Nada contra, a família é muito importante, eu quero ter a minha. Mas você acaba entrando num ciclo em que você não consegue mais sair. Porque se você sair, tu vai à falência. E falir você não quer, porque você precisa sustentar a sua família. E aí, quando eu olhei pra isso e falei assim, eu preciso quebrar esse ciclo na minha vida e na vida das minhas gerações futuras, é a dor que eu senti pra conseguir, de alguma forma, mudar tudo isso. Porque tudo sempre foi tão difícil. Por que eu tenho que me matar tanto de trabalhar pra conseguir uma coisa? E outra. Aí é difícil de Por que de o ouvir. mundo é tão injusto assim? Não, isso é que é difícil. Eu vou te falar uma coisa. Você é tão grande dentro de você e do seu potencial pra chegar no final da sua vida e me dizer que a única coisa que você conquistou foi uma casa e um carro? Sim. Porque é isso que a maioria das pessoas consegue no final. Isso. E sem dinheiro. Eu vou te falar que nem chega a conseguir isso, hein? A maioria termina ainda pagando. Isso, pagando. E eu falei assim, tem alguma coisa errada no sistema. Aí quando eu vi ali o livro Pai Rico, Pai Pobre, onde ele fala da questão da corrida dos ratos, e ele consegue entender que o segredo tá no acúmulo de dinheiro no início, o T. Harv Eker também fala que não importa a quantidade de dinheiro que você tem, importa a forma como você administra esse dinheiro. Sim. Tem aquele ditado que fala na Bíblia que quem é fiel no mínimo é fiel também no muito, e essa questão ela lida muito bem com o dinheiro, porque se você administra pouco, muito bem, quando você tiver muito, você vai administrar muito bem. Quando você tem pouco e não sabe administrar, imagina quando você tiver muito. O problema é que a gente cai na armadilha, sabe de quê? Eu vou trazer pra minha realidade. Eu vou te dar um exemplo. Não, isso que é bom compartilhar. Eu vou dizer assim, tipo assim, vou te dar um exemplo. Beleza. Mas como é que hoje uma pessoa que ela ganha... Vou colocar 2 salários mínimos, tá? Muito pouco. Dá 3, mais ou menos, né? 1.500, né? Dá uns 3 mil. Dá 3 mil reais por mês. Como é que ela vai conseguir, diante de todo um cenário controverso, vai conseguir ainda investir em algo, poupar para ter algo lá na frente? Para comprar tempo.
Beleza. Aí eu tenho uma frase que é uma lei pra mim. Livre-se das dívidas, ganhe mais, vire um investidor. Porque o problema também tá em quanto ganha, não tá? Também Sim, tá. Porque se sim. ganha muito pouco, não Não, consegue. sim, você percebeu, ó, livre-se das dívidas. Não, Sim. você percebeu que o investidor é o terceiro passo? Sim. Eu falo sobre investimento, eu não tô falando. Livre-se das Livre-se dívidas. das dívidas, ganhe mais e vire investidor. Esse é o meu jargão pro Educação Financeira Salva Vidas. O que eu quero dizer com isso? Cara, quando eu percebi, eu fiz isso, tá? Numa época em que eu estava precisando acumular patrimônio, eu morei do lado do meu escritório, aí eu reduzi minha despesa de aluguel de 2 para 1.000, Sim. parei de usar o carro, então eu deixei de gastar R$ 700 de gasolina por mês porque eu passei a andar de bicicleta, então eu já tô investindo quanto aí? R$ 1.700. Cara, o quanto que isso aí é doloroso, tá, mano? Não, Deixa eu te absurdo, falar. Tudo tem uma absurdo. dor a se pagar, não tem? absurdo. E comecei a Tudo comprar tem o um quê? preço. Frango, filezinho de frango, Mais arroz, barato, batata palha e comecei a fazer minhas próprias comidas. Fiquei uns 2, 3 anos fazendo isso, até não ser mais necessário. Sério, cara? Até não ser mais Mudou necessário. completamente a tua rotina Sim. de vida. Deixa eu fazer outra pergunta. Eu pagava, se eu for atualizar para os valores de inflação agora, mais ou menos uns R$ 2.300 de prestação do carro. Eu vendi o carro, presta atenção, aí você vai fazer uma conta mental. Eu vendi o carro, peguei uma vista, porque o meu carro foi tão caro que eu consegui pegar um popularzinho à vista e ainda sobrar uma grana. Cara, eu tô te falando que eu parei de gastar R$ 2.300 de prestação. O que eu fiz com isso? Passei a investir. Então eu tô sendo muito sincero pra falar pra você, cara, é muito difícil fazer o que eu fiz, porque exige você descer o ego, Sim, cara. descer uns degraus da sua vida Irmão. pra você se assumir. E eu posso te falar qual foi a experiência incrível, sabe por quê? Meus amigos continuaram sendo, alguns, né, continuaram sendo meus amigos, aqueles que eram chegados mesmo, não se afastaram. Tá andando de carro popular, não vou mais falar com você. Não aconteceu isso. Continuaram me chamando pra casa dele, continuaram me convidando pros eventos, continuaram andando comigo, não me demitiram como cliente. Continuei na mesma. O monstro Era você era mesmo, ele mesmo, que irmão. não conseguia aceitar uma realidade que não me cabia. Eu queria viver algo que ainda estava no futuro. Sim. Só que não era o meu presente. Então eu queria antecipar aquilo e usar o cartão de crédito para viver no agora. Então fazer tudo isso, aí você faz contas. Eu comecei a economizar uma grana. E essa grana eu comecei a investir. Aí, eu comecei esse processo de me livrar das dívidas. Vendi o carro, saí de um aluguel para um mais barato, consegui me livrar das dívidas. Quando eu olhei para o meu negócio, eu falei assim, pô, eu preciso vender. Aí eu fui fazer um curso de venda. Sim. 7 fases do funil. Prospecção, qualificação, apresentação, follow-up, negociação, fechamento, pós-venda. Características de um vendedor: controle emocional, técnica e ambição. E aí eu falei, Daniel, a gente tem que botar cliente para dentro, porque o que a gente ganha aqui hoje vai ser muito complicado a gente ter uma vida digna. E aí eu já investia, mas ainda assim, se eu quisesse ter uma família, crescer, não poderia. Porque aquele dinheiro que era para investimento ia ser dedicado para minha esposa e para meu filho, se eu fosse ter. E aí tudo vem num sacrifício, porque eu tive que ter uma paciência. E lógico, sendo muito transparente aqui para quem? Porque assim, eu tive uma dificuldade psicológica muito grande e fui para terapia, cara. Fui pra terapia, eu fui fazer terapia, porque eu não conseguia entender. Porque isso te abalou. Não, psicologicamente, olha, e de alguma maneira, e eu volto a te falar, eu aprendi demais a ser uma pessoa melhor para parar de julgar os outros. Então eu ia me questionar no psicólogo. Tem uns 3, 4 anos, até hoje eu faço. Mas hoje eu faço por ser bom pra mim, por colocar as ideias e organizar. Mas a questão é a seguinte, eu me sentia muito sozinho e parecia, mesmo tendo certeza, que eu estava fazendo algo errado. Como egoísta, ou ambicioso demais, ou ganancioso. Só que isso não se compactuava, porque os sacrifícios que eu estava fazendo bem para alguém do eu do futuro. É o Dimitri que tá aqui agora na tua frente, que olha pro Dimitri molecão lá atrás, De 2018? 2018, que eu falo assim, cara, que bom que você, mesmo desconfiado das coisas que você estava fazendo, você conseguiu se organizar. Então, a educação financeira, é por isso que eu falo tanto desse assunto hoje, ele entrou na minha vida como uma revolução. Por quê? Hoje eu tenho essa sensação de que, de alguma maneira, se eu for ter uma família, eu não vou precisar, ainda que ela queira trabalhar, e acho legítimo, exigir isso dela. Até porque, cara, nós somos burros de carga. Nós, homens, somos feitos e dados para a força, para a disposição, para levantar cedo, para levar pancada. Isso. Mulher não. A mulher, ela é como um vaso frágil que, se você pegar com a mão, às vezes arranha. Então tem que botar uma luva e tratar direito.
Não tem como. Tanto que se você usa a sua força pra chegar no braço de uma mulher, você vai machucar ela. Se você pegar no meu braço, você não vai machucar. Isso. Então são energias e ambientes, essências completamente diferentes. Então eu falo hoje, toda essa movimentação de eu querer mudar me faz ser grato pro Dimitri de lá de trás que teve coragem. Porque de alguma forma hoje eu consigo olhar e falar assim, não tem problema aqui. Hoje, de alguma maneira, o que eu tenho que ter é consciência de quem vai se juntar ao meu lado, porque eu posso cair. Dependendo da pessoa que vai pro teu lado, ela vai te derrubar, e isso é uma coisa absurda. Porque assim, é 50% dos seus pensamentos. Né? E eu sou o tipo de cara que tem um conjunto. Se eu vou tomar uma decisão, eu vou consultar a pessoa que é da minha confiança. E essa pessoa seria quem dorme do meu lado todo dia. E se essa pessoa começa a me dar conselho de, vamos trocar de carro mesmo, vamos investir, vamos guardar. Todos esses conselhos fazem diferenças. Só que quem se transformou primeiro e quem ficou inabalável fui eu. Sim. E aí, a partir desse momento, esse meu posicionamento inspira respeito nos meus pares, nas outras pessoas. Mas essa sua pergunta, e eu falo com muita dificuldade aqui, é de sacrifícios. Porque investir é a parte fácil. Né? Meu treinamento investidor sem tempo. Você vai fazer um curso de 10 semanas e você entende? Acabou, cara. Mas os sacrifícios ao longo do tempo... Isso aí, cara, falar sobre sacrifício é super interessante, porque eu acho que é aquilo que eu falei. Todo mundo quer um resultado de algo, mas não está disposto a fazer esse sacrifício para poder atingir. Ó, Bitcoin, na minha vida, hoje representa 250% de lucro. Bitcoin na minha vida representa, vou te dar um exemplo, uma história bem triste, cara, chamada GAS. 340 mil. Então, eu era consultor lá, mano. Eu era consultor lá. Foi embora. Mas, enfim, eu vou te dar um exemplo. Aprendi da forma correta, conheci o mercado, tive entendimento do que era o mercado e investi da forma errada. Cara, eu era contador. Até o Gladson mesmo, ele falava assim, ó. Compra Bitcoin, vende daqui a 4, 5 anos. Isso aí, ele falava, mano. Sim. Ó, deixa eu te explicar uma coisa sobre isso, abrindo parênteses. Quando eu recebi a oportunidade, porque o meu sócio estava ligado a ele e já vieram consultor também. Meu ex-sócio, né? Porque assim, a gente tá no papel, mas a gente não tem mais nada junto. E aí eu falei, eu sou contador. O que um contador faz? Analisa a legalidade das empresas, né? Sim. Sabe o que é ganância? Isso. Era o que eu tava naquela hora. Por quê? Eu olhei os documentos, analisei, procurei registro e tava tudo fora do padrão. Sim, você sabe que não tinha nada certo. Nada na CVM, nada de nada. Mesmo contrato social. Eu fui lá e botei. Na verdade, não é 10, ganância. 20, 30. Na verdade, é ganância, sim, concordo. Sim. E a facilidade de você, tipo assim, ganhar um dinheiro, botei lá e vem 10%. Isso é uma questão... E tu já era conhecedor do mercado, né? Não era tão conhecedor, né? Eu comecei a conhecer o mercado nessa época. Eu digo do mercado tradicional. Sim, não muito. Nem 2017, 18 ali, não. Mas assim, já tava fazendo meus investimentos, mas eu não tenho a segurança que eu tenho hoje. De você, por exemplo, eu comprei, acho que foi 15 ou 20 mil de Bitcoin na queda. Agora que eu peguei, fiz um saque. Sim. Até eu tava falando... Cara, foi uma tranquilidade que eu fiz isso, sabe? Com o objetivo de falar assim, eu tô de cabeça... Tranquilo. Na verdade, realizou um lucro rápido, né? Eu comprei. Eu comprei. Comprei, deixa eu guardar. 15 foi na queda agora. Ele saiu de 100 para 86, tá 84. Eu fui e comprei. Mas a segurança que eu fiz isso é completamente diferente daquela de 2017, 2018 pro que eu tava fazendo. Ali eu estaria arriscando. Hoje não. Hoje eu não tô arriscando. Hoje planejado, né? Foi estratégico isso aí. Total. E é de uma grana que tava disponível, um dinheiro que eu não preciso e ainda assim, o Bitcoin tem outra filosofia na minha vida. Mas a questão não é essa. A questão é que começou com a ganância, porque eu botei 10, 20, 30, daqui a pouco quando eu vi tinha 340 mil reais lá. E era verdade, a pessoa, eu falava isso muito quando eu prestava consultoria, né? Pra explicar sobre o mercado, falar da empresa, enfim. Eu falava assim, cara, é um mercado de alto risco, tá? Eu não acreditava que perduraria muito mesmo, porque eu sabia que o sistema não ia deixar. Alguma coisa ia acabar. O sistema tradicional ia acabar com isso, meu irmão. Só que eu falava, cara, tá bom pra mim, tô realizando lucro, tá bacana. Só que coloca aquilo que você acredita que você pode perder, que tu não vai ficar chateado. Só que as pessoas começavam até assim, Dimitri. Deixa eu te dar um exemplo. Começava. Aí no terceiro, quarto mês, cara, que tipo assim, tá vendo que o negócio é sério, que a empresa pagava antes e tal, o cara ia lá, colocava mais uma paradinha. Tiveram alguns que ainda foram conscientes no sentido de, cara, 10 meses, voltou o capital, aí o cara, a partir disso aí, ele ia tipo uns juros compostos. Tudo que voltava, ele reaplicava. Enfim, a maioria se lascou, mano.
Eu sei, porque, tipo assim, mas... eu falo de patamares de... Eu conheci, tá? Pessoas que chegaram a milhões de ganho mensal e que também se transformaram em milhões de dívidas e problemas, tá? Muitos, porra, ficaram malucos, enfim, saíram. Doideira, doideira. Só que agora eu vou trazer uma polêmica aqui. Eu já vi que tem um cara, assim, muito inteligente. Dá pra ver que Obrigado. cara, você realmente você é conhecedor do teu assunto, né? Você tem muito conhecimento. Mas tu acredita que, de repente, esse conhecimento com relação à educação financeira, que eu acho super válido, tá? Eu quero trazer muito isso pra mim. A gente vai conversar porque eu tô precisando realmente trazer pra minha vida uma educação financeira melhor. Volto mais vezes. Sim, sim. Só que você acha que se você não tiver uma mentalidade, assim, bem clara, você acredita que isso também é um impedidor de você agarrar oportunidades, assim, que a vida pode te despejar na tua mão, porque você ser muito centrado? Você fala que se a pessoa não tiver uma mentalidade avançada... Avançado. Eu digo assim, vou te dar um exemplo. Cara, tu é muito correto no sentido de educação financeira. Tu é regrado. Tu não anda fora da tua linha lá, da tua estrada, da tua direção lá. Porque aparecem oportunidades às vezes. E você não vai pegar esse dinheiro e vai entrar nessa oportunidade. Porque a maioria tá o quê? Tá tudo investido e te dando, acredito que uma renda mensal e alguns a médio e longo prazo. Tu acha que isso aí, de repente, vamos supor, vou te dar um exemplo. Eu sou o cara malucão. De repente eu não posso viver algo assim, muito maior do que você vai viver? Quem arrisca tem mais chances, Eu né? falei isso no meu stories ontem, que você Quem viu. arrisca mais tem mais chances de conseguir. Sim, cara. Entendeu? Tu acha que isso não te leva também para o sentido de uma estabilidade? Ou já não? Não, não. Porque assim, eu botei a meta dos 500, agora a meta é de 1 milhão. Não tem 3 anos pra fazer isso. E se você colocar no papel direitinho, eu queria até que tu me explicasse isso depois. Se eu pegar um valor hoje e falar assim, cara, eu quero daqui a 5 anos ter tanto. Tu vai falar exatamente, Rodrigo, tu vai investir nisso aqui tanto por mês que tu vai chegar em tanto tempo? Tu Não. consegue me dar certeza disso? Não, né? Ninguém vai conseguir, né, Dimitri? Nunca. Quando que eu imaginar que eu ia fazer 250%? Por que você acha que eu cheguei nos 500 mil tão rápido? O Bitcoin foi a 250% de lucro, E cara. tu tinha muita coisa lá posicionada lá, né? Muito Bitcoin, cara. Então, assim, eu não tenho um Bitcoin inteiro ainda. Mas, assim, eu não esperava. Eu sabia dos ciclos, mas eu Sim. falar pra Tu tinha você... certeza que aconteceu? Não, pô, Não, eu cara. investia com dados passados, né? Os ciclos passados, os halvings passados. Mas, assim, eu tava comprando Bitcoin a 17 mil dólares. Na mesma sensação que eu falei pra você, eu tô fazendo algo de errado, ai meu Deus do céu. Agora não, eu comprei foi 15 mil reais de Bitcoin, com ele a 86 mil dólares, sem medo nenhum. Sem nenhum medo. Mas não é por soberba, é por entender a filosofia do Bitcoin, é por entender a maneira como os governos Pela descentralização dele. Eu acho que esse é o grande dinheiro do Bitcoin. Mas não tem como, nego, rapaz. Tá há 16 anos sem um hack, cara. Beleza. Sem uma invasão. E outra, 99,9% do tempo no ar. Cara, mas como é que o sistema mundial, porque é um sistema danado pra poder colocar a gente assim, algemado, né, meu irmão? Ainda não conseguiu uma forma pra poder parar isso. Já conseguiu, pô. O governo não tem consciência de tudo que eu tenho, pô, dos bitcoins. Eu declaro. Tá monitorado. 100%. Tá. Ele não pega, Sim, porque não tá na rede, né? Eu deixo meus bitcoins em cold wallet. sim. Então, pra me pegar, eles teriam que me extorquir ou tentar me matar. Mas assim, Sim. a gente ainda não tá desse nível aqui. Mas assim, eu não tenho como. Eu posso fazer um P2P, que é transferência de cripto entre pessoas físicas, Sim. mas o dinheiro vai sair da minha conta. E aí você vai ter... Isso aí faz através daquela Trezor, da LED, né? Hoje eu tenho a GraphPal, carteira offline, né? Carteira Cold offline, wallet, cold wallet, Cold que fala, wallet. né? Então assim, o governo sabe que eu tenho, mas não tem acesso. Não é como num banco, que se ele der uma ordem judicial, ele vai lá e que trava. nunca vão ter acesso? Não vão ter acesso. Não tem como, Não né? tem Porque como, o a não ser que sistema eles me dele é obriguem doideira, a né? falar, cara. Como é que eu vou... Eu tenho todo um esquema particular meu sobre como acessar as minhas, né, minhas criptomoedas. Então, assim, só se lei marcial agora, né? O ditadura, né? Eles vão ter que cortar meus dedos, arrancar minha língua pra conseguir fazer um negócio desse. Só que, e aí vem um conceito muito legal da educação financeira. Você sabe qual é a primeira coisa que eu estou preparado pra fazer? Ir embora do país, pô. Eu tirei meu passaporte, aí eu tô agendando agora visto. Sim. E vou tentar conseguir visto de paralelo pra morar em outro lugar. Porque qual que é o meu conceito? Cara, se tá ficando ruim, não tenho ditados incomodados que se mudem, e Sim. você tendo dinheiro, cara, eu vou embora. Sim, verdade.
Eu já conversei isso com o meu pai. Ainda mais hoje, Eu vou embora. Dimitri, pelo que você desenvolve aí no digital, a gente trabalha de tudo que é lugar, mano. Qualquer lugar, exatamente. Só que hoje eu penso nessa. Eu vejo gente querendo comer o couro do outro na internet quando não tem um plano de saída. Por quê? Qual é a tua principal prioridade? A tua família. É. Então, se o Brasil vai virar Venezuela, se o Brasil vai virar ditadura, irmão, tem um plano pra salvar a tua família, pra sair fora. É verdade. Ao menor sinal que você achar que vai ficar numa situação, ao invés de ficar reclamando, discutindo, querendo brigar com político, sai fora. Leva a tua prioridade pra segurança. Procura um lugar que seja o quê? Que seja seguro democraticamente. Sim. E eu não tenho briga, cara. Você quer votar, você quer ser isentão? Seja, mas Isso. quando eu perceber que o cenário esquentou e ficar numa situação onde eu não consiga aventar, a minha ideia E é ir embora. esse grande que vem através da tua educação financeira hoje. Que você Investimento. Isso, mano. Aí. E quando você falou sobre essa questão do mentalidade, cara, como é que a gente pode falar para pessoas? Vou te dar eu acho que é melhor através de exemplos. Sim. Você falou para mim algo que eu escuto muitas vezes nas lives, nos meus lançamentos. Cara, às vezes, tô no SPC, nome sujo, o que você tá falando é porque você nasceu rico. Eu ganhava, eu lembro que eu tava em 2007 na faculdade. 2007, isso é uma questão que eu tô falando. A gente às vezes vem com certas sensações que nessa época em si eu não tinha esses conhecimentos que eu tenho sobre, né, educação, os livros que eu li, questão de mentalidade. Mas eu sempre fui um cara de muita esperança. Mas não é um cara de esperança que fica esperando, é um cara de esperança na ação, de agir. E aí eu lembro dessa conversa como se fosse ontem. Eu não vou nem mencionar nome, porque a pessoa aqui de São Pedro, eu estava falando com uma colega de trabalho. Ela falou assim, você entrega demais pro pouco que você recebe. Você tem que parar de se dedicar tanto no trabalho que você tá hoje, porque você não vai ganhar nada em troca. Independente se você produzir mais ou não, é aquilo ali. Aí eu falei assim, e quem disse que eu tô preocupado com dinheiro? Eu quero é conhecimento. Eu Isso. quero é saber o que tá acontecendo, eu quero saber como funciona. Tanto que quando eu trabalhava na Razão, que foi o escritório que me criou assim como profissional, cara, eu rodei ali aprendendo todos os setores e nunca pedi um aumento. E tu já era contador? Aprendi. Tava na faculdade, era office boy. Cara, eu nunca pedi um aumento. Eu nunca pedi um aumento. Então, assim, sabe quando você não se conforma e você sabe que a solução não tá no dinheiro? Porque se eu ganhava R$ 580 na época. R$ 20 de bonificação dava 600. Eu ia ganhar aumento de quanto pra ficar bem de vida? É pra 700, 800, 1000? Não ia mudar teu cenário. Não ia mudar nada. Sim. Contudo, se eu conseguisse dominar o conhecimento das coisas que estavam sendo oferecidas ali, eu teria um poder Aí o jogo virava. que eu poderia determinar onde eu queria chegar, sendo lá dentro ou não. Tanto que eu cheguei lá numa situação onde o meu próprio chefe falou, cara... Não tem mais espaço pra você aqui. Não tem, mas qual é a questão? Vai voar, filho. Vai voar. Muitos falavam isso, vai voar. E eu vou te dizer, cara, fui obrigado a voar. Porque não voaria. Eu gostava de lá. Só que eu fui obrigado a sair. As coisas que eu queria colocar, a maneira como eu queria fazer, de alguma maneira eu falo assim, meu amigo, eu sou o dono aqui, é do meu jeito. Sim. Se você quiser alguma coisa do seu jeito, vai criar o teu. E eu entendi, é legítimo, é muito interessante isso, e eu tenho maior admiração por toda a galera de lá. E feliz por ter tido coragem de dar esse pulo. Só que, aí entra um pouco a questão do se arriscar. Nessa época, eu tinha uns 50, 60, 70 mil guardados. E eu fiquei uns 7 meses sem renda. Então eu tive coragem para fazer essa loucura. Que aí você falou assim, pô, Dimitri, você não é o tipo de cara que anda muito na linha regrado? Sim. Não mais. Semana retrasada, há 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de comprar uma franquia, tudo montado, por R$40 mil mais ou menos. Cara, tudo montado, lucratividade boa, produto fácil de manusear, validade longa. É um quiosque. Cara, você sabe por que eu não entrei? Porque eu não quero estresse. Só por isso. Porque eu teria que ter alguém com hora e jeito aí, mas eu não vou falar. Mas, cara, primeiro, eu sou fã do produto. Sou viciado no produto. Eu tô sempre comendo. Mas, assim, qual que é a questão? Eu não quis por um único motivo. Cara, eu não quero estresse. Isso, cara. É só por isso, sabe por quê? Verdade. Uma empresa precisa de um sócio ou alguém que seja muito
o sangue no olho Sim, pra fazer sangue aquilo no dar olho. certo. Sangue Não no é olho. eu botar um quiosque Sangue com um no olho. funcionário pra ficar dormindo ali Sim. e eu iria uma vez por semana. Precisa de alguém que ame o que esteja acontecendo. Então, ou eu teria que estar lá, porque eu seria essa pessoa, e eu não quero ser essa pessoa, eu teria que treinar alguém. Sim. Em nenhuma das situações eu quero me arriscar. Eu quero outros tipos de risco, como a questão do online, da Sim. venda. Opa, isso aí. Isso são questões, são as fases do funil que eu amo Sim. estudar, e aí eu falo que vale a pena me dedicar. Mas qual que é a questão para tudo isso que eu tô te falando? Quando você tá calçado financeiramente, você perde até o medo de arriscar. Como eu falei, você acha que eu ia pegar 15 Sim. mil Eu reais ia e aplicar no Bitcoin Você- se eu não tivesse onde Isso. cair morto? Eu ia Porque na verdade eu tava orando com você aqui, meu É. Deus, tomara que suba. Porque na verdade essa é uma grana que, tipo assim, Não vai tá fazer diferença. destinada pra isso aí Não vai mesmo. fazer diferença. O Bitcoin pode ir a zero hoje, não vai fazer diferença. Vou ficar triste? Claro, né? Ninguém gosta de perder. Mas a minha vida continua normalmente. E aí, o que é que eu falo para as pessoas? Às vezes as pessoas vão investir num ativo tão arriscado como esse, mas elas colocam o leite das crianças, elas colocam a renda do mês. E aí vão falar assim, pô, Aí mas dá o você erro, né? comprou, eu fiz igual a você. Eu falei, não, você não fez igual a mim. Porque o dinheiro que você colocou era o dinheiro que você precisava. E eu não. É verdade. Essas são as questões que entram no moral da história. E por fim, o sacrifício é por tempo temporário. É temporário. Sim. O que eu quero te falar é que depois dos primeiros 100 mil, os juros, eles começam a evoluir de uma tal maneira que você começa a se divertir vendo o negócio crescer. Eu tenho essa métrica. Até os 100 mil é tiro, porrada e bomba. Mas, cara, depois que você criou o hábito de guardar e investir, sabendo investir certo, depois dos 100 mil, você vê o negócio se transformar numa crescente que você acaba tendo prazer em investir. Aquilo se torna um hobby. Hoje você falou que quer chegar Eu a 20, cara, eu ouvi tu falando isso, cara. Lá na tua live É lá. maravilhoso. Hoje eu tô no Se 30, torna um hobby. Eu falei, 30, cara, esse cara é 70. doido, meu irmão. Cara, 30, 70. 30% da minha renda vai toda pra investimento Sério, mano? hoje. Sério? 30%. 30% vai toda pra Vai investimento. toda pra comprar tempo. Toda pra comprar tempo. Pô, mano, eu preciso Você comprar sabe esse que, tempo como dele. que eu me divirto? Cara, eu tenho prazer agora, por exemplo, os fundos imobiliários, Sim. que são os galpões, os imóveis, todos os prédios que tem lá na Faria Lima, tudo desvalorizado, valendo 70% do valor original. Que prazer Momento tem? de compra? De compra. Aí eu vou, pego 5, 6, 7, 8 e distribuo nos fundos imobiliários. Porque eu sei que quando o mercado ficar desestressado, aqueles fundos vão voltar a valer o seu valor de venda. Sim, mas aí o que tu faz? Tu liquida quando acontece isso ou não? Não, são fundos que me pagam Ah, mensalmente. te paga mensal. Todo mês eu tô recebendo aluguéis e eu tenho a valorização. Se hoje, por exemplo, eu compro um imóvel que tá R$1 milhão, me oferecem a 700, cara, você achou oportunidade no mercado. Sim. É o que eu tô fazendo com os fundos imobiliários. Imóveis valendo 3, 4, 5 milhões por 2, valendo metade do preço. Por que eu não vou comprar? Aí você fala, não, mas pode continuar caindo. Que caia! Mas o imóvel tá lá, não é pirâmide, é um prédio que tá alugado para Americanas, para Mercado Livre, para Shopee, para várias empresas que trabalham com e-commerce e que precisam daqueles espaços, são galpões. O que tá desvalorizando? É a cota. Mas o imóvel tá lá. E aí eu falo, eu vou investir nisso aqui. E é divertido porque enquanto tá todo mundo indo para renda fixa, que tá pagando 1% ao mês, que daqui a pouco começa a cair, eu tô pegando onde é aquela frase, né? Compre aos sons dos canhões e das bombas e comece a vender aos sons dos violinos, né? Que quando parece que tá tudo tranquilo, é que quando grandes crises se aproximam. E quando tá tudo muito ruim, é o momento de você entrar. Só que hoje, para eu ter chegado nessa vibe, veio uma sequência de mudança de mentalidade, pegando a ideia que você falou, que para quem tá ouvindo esse podcast tem que entender o seguinte: pare de falar que não pode, troque por como eu posso. Sim. Pare de falar que não consegue, troque por como você consegue. Isso. E eu já não julgo mais. Quando eu falei pra você que eu fui fazer terapia, porque antigamente eu era um escorpião. Cara, eu queria sair de perto de você. Porque o que acontece hoje quando eu tô do lado das pessoas? E eu tô aprendendo a não absorver isso mais. Tá calor, né? Todo mundo sabe que tá calor. Nossa, não aguento mais. Eu não reclamo do calor, cara. Eu não quero ficar reclamando do calor, porque eu sei que tá calor, eu sei que tá ruim pra todo mundo. E não o vai calor. adiantar você reclamar. Não vai. E eu não tô falando aqui pra ser é porque eu não quero ser mais esse cara chato. Eu tô explicando aqui no podcast em si, mas eu sou o tipo de cara que vai conversar com as pessoas e a pessoa vai falar tá calor, eu vou ficar calado. Ou eu vou falar uma benção que aconteceu na minha vida. Falei, cara, hoje eu acordei, o sol tava lindo. Acabou. Isso. Eu não vou recriminar a pessoa porque ela está padronizada a fazer o quê? A reclamar. Sempre reclamar. Murmurar. Murmurar. Quer ver outra coisa? E não mudar. Sim, quer ver outra coisa? Terceirizar a culpa sobre a responsabilidade do sucesso da nossa vida. É o governo que não dá nada pra gente. Sim.
São os impostos que são mal administrados. Essa cidade que não dá nada que tem que dar pra gente. Rapaz, quem é a responsabilidade de fazer a nossa vida crescer? Somos nós mesmos. É nossa. Sim, cara. E eu não quero desmerecer a importância do assistencialismo. Cara, eu mesmo entrei na faculdade com o Enem. Entende? Eu mesmo, por muito tempo, participei daqueles grupos de prefeitura, de teatro para melhorar a comunicação, de escolas artesanais. Cara, é muito importante ter isso. Mas a gente não pode colocar a dependência da nossa vida nessa situação. Assim como é muito importante eu, como empresário, saber que a pessoa que está com fome, ela não pensa em estudar. Ela pensa primeiro em encher a barriga. Alimentar. E ela vai fazer um monte de besteira por isso. Seja roubar ou trabalhar de forma escrava. Então a gente tem que entender que tem níveis, né, de educação e níveis de formas de lidar com certas pessoas. Eu já fui fazer trabalho em comunidade que eu não poderia falar pro cara ser empreendedor. Eu não posso falar pro cara... Tá num cenário completamente totalmente diferente. adverso mesmo. Exatamente. Então, o que eu vou ensinar para aquela O que pessoa? tu falaria, cara? Isso aí, fala aí. Ali eu ensino como eles podem ajudar os pais a organizar as finanças dentro de casa. Ali eu vou ensinar como eles podem plantar ideias na família, de como eles podem tentar encontrar novas formas de gerar receita. Não vou falar para investir, mas eu vou explicar maneiras que eles podem, de alguma maneira, colocar ideias na cabeça da família. Para poder o quê? Ganhar mais, fazer mais, gerar mais. Isso aí. Não tem como eu chegar para numa comunidade e falar, olha, a partir de hoje separe 10% da sua renda. Que renda? Que renda? Que não tá dando nem para eu comer. Primeiro esse cara tem que se tornar o quê? Empreendedor, tem que entender como vender, Na tem verdade, que entender... primeiro você tem que fazer aquela lavagem cerebral, aquela mudança de mentalidade. Exatamente. Na verdade, tirar um montão de crença que vem ali. Sim. Aquela energia mesmo. É isso aí. Ó, você quer ver uma coisa? Um belo dia, eu peguei um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre e minha vida mudou. Parece um pouco sucinto demais, mas eu aprendi a interpretar, eu aprendi a ler, eu aprendi a entender o que eu estava lendo. Pega esse livro e dá para uma pessoa que nunca leu na vida, que mora numa comunidade que vê um monte de gente sofrendo, passando fome. Ele vai olhar aquilo, ele não vou ler isso não. E mesmo que ler, não vai entender. O Dimitri, sabe o que acontece que eu vejo? Eu trago muito pra minha realidade também de vida, né? Porque, irmão, eu vim de uma pobreza, assim, de mentalidade absurda na minha família. Aquelas crenças loucas lá que realmente te bloqueia. E no sentido do seguinte, como é que o ambiente, ele sempre vai vencer, né? Sim. Cara, como é que uma pessoa, como é que um jovem, eu digo um jovem que tá nesse ambiente aí, né? Completamente, caramba, um ambiente escassez total em todos os pilares. Qual é a orientação que você daria pra ele assim, cara, vamos lá, porque muito os prazeres também da vida, eles nos tiram muito da direção que a gente tem que seguir. Sim. Isso aí é fato. Como é que esse cara vai começar a... mas pra que ele vai ler, pô? Ele quer jogar bola, ele quer ir pra boate, ele quer ver vídeo, pô. Sim. Ó, de palhaçada. Vou dar orientação. Ele quer futebol, ele não quer ler, pô. Ele não quer estudar. Exato. Eu vou dar orientação. Hoje, o celular é a melhor forma de você sair de ambientes sem sair do lugar. Sim. Então, assim, a pessoa tá assistindo esse podcast, pode estar numa favela. Sim. E aí ele pode estar ouvindo e falar, caramba, eu tenho que aprender a ler antes de querer ficar rico, porque lendo eu tenho conhecimento, e através de conhecimento eu posso ajudar a minha família. Aí o cara vai falar assim, pô, mas eu não sei interpretar. Aí ele vai procurar o quê? Alguém que fale sobre interpretação e tudo no online. Olha o acesso que tem isso hoje, né, cara? O que acontece? Vou até mostrar pro pessoal aqui, eu não sei se tá conseguindo ver. Eu vou te mostrar aqui. Esse aqui é o meu explorar do meu Instagram. Eu sou um cara que gosta muito de nadar. O que você tá vendo aqui? Só natação. E detalhe hoje, não é só pelo toque não, tá? Não, pelo falando. Se a gente começar a falar muito aqui de educação financeira, vai começar a aparecer um monte de coisa. O que hoje eu julgo pra essa dica que você tá perguntando de o que eu tenho que fazer? Cara, comece a absorver tudo que você puder sobre aquilo que vai te fazer crescer. Então, esse jovem que aprende assim, ó, ele vê um TikTok e já sabe fazer o negócio, né? Porque essa galera tá super avançada. Isso. Se ele começar a pesquisar assuntos de venda, empreendedorismo, de conseguir ter lucro, aprender a investir, o que o Instagram, o TikTok vai fazer para ele? Vai começar a entregar para ele conteúdos voltados para esse tipo de coisa. O que eu não posso fazer é mandar esse cara sair do celular e ler um livro, porque ele não tá preparado para isso. Você sabe por quê? Eu tenho que me esforçar pelo nível de 220 volts para ler um livro. Às vezes eu tenho que pegar, botar um cronômetro de 20 minutos aqui na mesa e ler por 20 minutos para não me desnortear. Sim. Então a ideia é que essa pessoa, através da internet, ela consiga
usar os conteúdos a favor dela, porque se ela só começar a pesquisar em empreendedorismo e educação financeira, você sabe o que vai acontecer. Vai começar a aparecer um monte de conteúdo. E ela ouvindo, absorvendo aquilo, daqui a pouco os amigos dela vão chamar ela de doida. Que ela fala assim, cara, você tá falando muito de besteira, sai de perto. Não, cara, se a gente fizer isso, vender isso e criar esse negócio, dá pra montar isso. Mas isso depende exclusivamente da pessoa que tá vendo, sabe por quê? Eu e meu irmão, mesma educação. Se você chamar meu irmão pra conversar aqui, não tem essa pegada. Não tem esse empreendedorismo, não tem essa Sim, ideia. sou eu e meu irmão. É o mesmo cenário. É completamente diferente. Então isso é muito individual. Mas a ambiência, É ambiência, né, cara? ela é decisiva na hora de você conseguir ser uma pessoa de sucesso ou não. Pega teu filho. Você falou, olha, você agora tá como representante comercial. Ou seja, você tá dando independência pra ele. Isso. A ambiência que você proporcionou pra ele faz ele voar sozinho. Isso. E E ele o que não precisa acontece? passar pelos processos que você passou. Quando ele sai dessa ambiência que é aqui, através de mim, da minha família, com essa mentalidade voltada pra isso, e vai lá passar uns dias lá no Rio, na mãe dele, quando ele volta, Dimitri, eu preciso resetar ele, já fazer um... dar um sacode, volta pro mundo real. Porque lá ele quer... Sim. Cara, olha só como é que... E detalhe, 3 meses aqui, 3 meses que eu reseto ele aqui e transformo ele, fica uma semana lá, volta completamente louco já. Tá vendo? Olha como é que, tipo assim, cara, como é que... Porque aqui é muito mais o que é. Paga um preço maior. Sim, e ele também tem o teu comportamento. Lá não, lá é só saída, amizade e aquele negócio todo. Então, assim, eu coloco um desafio. Tanto que quando você vê um moleque desse de favela, ou alguém que veio do nada ter sucesso, ele vai pra TV, né? Isso. Porque, na verdade, é exceção à regra. O Flávio Augusto é exceção à regra. Isso. Não é a maioria, ele é uma minoria, porque a maioria quebra, falha, não dá certo, não consegue. Não, mas ele também quebrou. Sim, não, no caso do Flávio Augusto. A verdade é a seguinte, eu acredito muito o seguinte da galera, o seguinte, o sucesso ele tá atrelado enquanto você consegue suportar essas quedas. Sem sombra de dúvida. Porque, meu irmão, todo mundo que hoje tem sucesso absurdo aí. A mesma coisa investimento. Tanto no digital, tanto... Só consegue quem não para de investir. Sim. Se você investir por 3 anos e parar, cara, Sim. não tem resultado. Se você fizer isso por 10, você para de trabalhar. A palavra ser imparável, eu acho que é um sinônimo de pessoa de sucesso, cara. Sim, sem sombra de dúvida. Eu consigo te garantir hoje, sem sombra de dúvidas, que eu posso não ter o talento suficiente para ser um expert ainda como entrevistador, hoje na edição 54 do Avança Podcast. Mas eu te garanto, mesmo com a limitação que hoje eu tenho, não sou um Joel J, não sou um Caio Carneiro, se eu não passar, ó, pelo avançador, grave isso aí. Se eu não parar, eu te garanto que na edição de número 500 eu tô muito conhecido já aí no Brasil todo. Sem sombra. Olha que loucura, cara. É uma constante. É só não parar. A gente pensa muito dessa forma. Cara, é isso, cara. Quantas vezes foram que eu, quantas foram as vezes que eu comecei algo e às vezes eu tava tendo um caminho certo e tal, mas eu, por algum motivo, eu recuei. Já fiz muito. E aquilo ali, de repente, era um potencializador de levar no meu sonho. Hoje eu trago muito a realidade do seguinte, não sei se você faz isso, né? Manda. Eu digo assim, eu sempre me coloquei no sentido de, cara, o que eu tenho de sonho hoje para realizar? Tanto no sentido de vida pessoal, como de vida, de coisa material, tá? De eu ter. Aí eu falava assim, cara, eu quero ter um carro bacana, eu quero morar numa casa nesse patamar aqui, eu quero ter dinheiro para poder viajar, quero dar uma segurança à minha família, ter um plano de saúde, enfim. Previdência privada. Isso. Aí quando aí é o primeiro ponto que eu mesmo imperceptivelmente, sem saber por que eu estava fazendo aquilo, eu me trazia para a realidade que eu estava lá profissional no momento, ou comecei como militar, ou eu era empresário, tinha montado uma loja, ou eu estava na CLT. E quando eu trazia aquilo ali, eu falava, cara, os meus sonhos são incompatíveis com o que eu ganho hoje. Como? O que eu preciso fazer? Porque se eu continuar aqui fazendo a mesma coisa, eu vou ter um resultado que não vai me chegar nesse sonho. Então eu preciso mudar. Eu acho que isso, de uma certa forma... Você abre um portal de oportunidade para você. Cara. Só que o que acontecia? Eu me sabotava porque o meu meio me sabotava. Porque eu não tinha ninguém que já tivesse tido um acesso que me faria chegar nesses sonhos, realizar esses sonhos. Então, a partir do momento que eu comecei a me conectar com pessoas que realmente já ganhavam aquilo ali, que eu almejava ganhar, e que já tinham conquistado boa parte dos sonhos que eu tinha vontade de conquistar, o meu mindset mudou. Mano, expandiu. Você viu que era possível, né? Só que foi uma escolha minha, tá? E eu precisei pagar preço pra isso. Precisei soltar mãos
Isso é muito engraçado, porque você olha pra aquela pessoa que tá do teu lado e você fala, pô, eu sou igual a ele. Às vezes até melhor. Pô, Ele você não- conseguiu, pô, então eu botei vou a cara fazer. pra ser julgado, tá, mano? Sim, Eu vou te falar, principalmente, assim, família e tal. sem sombra de dúvidas. Isso é uma coisa que a gente foi sente desafiador. na pele. Até hoje é desafiador. Sim, e outra, você quando se coloca numa situação como essa, você consegue perceber a realidade do que é palpável, porque o cara que tá do teu lado, né, eu fui numa feira em São Paulo de lançadores, lá do Érico Rocha, Sim. e a conversa na roda Mas era isso aí, né? 13 Esse milhões, ano eu quero pelo menos uns 3 ou 4 12 milhões, esse ano lá. 20 milhões, eu tô Eu olhando. sei, mano, é normal, mas tu não tá entendendo, é normal. Então, mas Nossa, quando você bate Sim. nisso, você fala, pô, eu tô conversando com essas pessoas, eu tô entendendo o que elas estão fazendo, por que eu não posso conseguir fazer igual? Então você começa a tornar aquilo realizável, né, concreto, algo, uma possibilidade muito mais do que quando você não tinha referência nenhuma. Sim. E sobre todo esse trabalho, a gente como empresário, aí entra a questão da necessidade de investimento, que é pegar, quando você comentou, pô, Dmitry, eu sou um ótimo gerador de renda, mas o teu lucro tem que ser multiplicado. E aí entra o investimento. Porque tu trabalha, pega uma parte daquilo, dessas gerações de renda e deixa ele trabalhar por não você é fácil, sozinho. tá, mano? Não é fácil. Eu sei porque eu. Não Ó, é, deixa eu te falar. não. Eu vou abrir aqui. Eu Bora. não consigo fazer isso, mano. Então, E eu gero muito recurso. E eu não consigo fazer isso. aí você... Eu, tipo assim, eu compro coisa, eu invisto aqui, eu monto sala, eu faço aquilo. Imparável, né? Mas eu não É consigo. um avançador. Eu não consigo comprar tempo. Essa é a questão. E é o que eu preciso hoje. Pronto. Você tá gravando isso. Eu tenho renda passiva, porque eu tenho imóveis alugados. Sim, sim. Mas não é Bacana. aquela coisa do conforto que você possa Não, parar. não, vou te dar um exemplo. Se eu for viver hoje só do que eu tenho alugado de imóvel, mano, não paga nem 10% do que eu Pois é. Tem um bom trabalho de transformação para ser feito aí. E eu acabo entrando naquela rotina viciante do seguinte, e avassaladora. Todo mês eu preciso produzir intensamente e cada vez mais, mano. Sim, tô te entendendo. Eu me saboto. Aí eu te faço uma pergunta. Você quer estar assim com 65? Não, mano. Com 55? São essas questões que eu falo da troca intertemporal de você se Eu enxergar preciso isso aí me... daqui a 10 anos. E tem um outro detalhe. A gente tá até brincando aí, a galera solta um monte de meme aí com ovo e o café, né? Que o preço subiu. Isso. E eu E consegui o brasileiro encontrar... acha graça mesmo, né, cara? Não, a gente faz piada com tudo e não. até é bom, né? Porque pelo menos a gente consegue levar numa... Descontrar, como é que é? Rir pra não chorar. É um desafiadora dessa, tá? Só que tem um detalhe, eu falo pra você de uma outra necessidade sobre essa questão de investir, que foi até um exemplo que eu consegui chegar pra ver se você consegue entender a urgência do negócio. Digamos que você pegou R$100 e colocou na tua conta corrente com o objetivo de comprar o café. Que aí saiu, sei lá, de 15 para 40, o ovo também. Enfim, pega aí o café que mais subiu, aí saiu de 15 para 40. Olha como a gente fica pobre e a tua retirada, o teu prolabore, as tuas vendas, elas não aumentam na mesma proporção. Você pegou R$100 ali, dia 1, colocou na conta corrente. E você fala, amor, dia 31 vou comprar café. Só que você já tem a consciência do quanto que você vai comprar de café. Contudo, você toma uma surpresa. Quando chega no dia 31, ao invés de gastar 20, você gasta R$40. E te sobra 60 na conta, não mais os 80 que deveriam sobrar. O que foi que aconteceu? O dinheiro continuou igualzinho na sua conta corrente, mas o seu poder de compra caiu. Diminuiu. Você logo, então, ficou mais pobre. Eu não vou falar nem que você deixou de ficar rico, você ficou mais pobre. Porque é avassalador, é agressiva a maneira como a inflação corrói. Agora imagina numa cesta de vários outros alimentos. Assim, mano, a galera não consegue perceber. A pergunta é, o seu salário, para quem trabalha com CLT, no dia 1 caiu lá na tua conta, ele aumentou no dia 31? Não, ele está congelado, só vai aumentar uma vez por ano 5, 6%, mas o café pode pular de 20 para 40. A gasolina pode sair de 5 para 6, R$1 de aumento. Eu vou te relatar uma parada, olha só que doideira, trazendo pra minha realidade, porque hoje eu atuo na representação comercial. E é justamente... Você consegue ver esses preços mudando, Sim, consigo ver. E olha só como é que eu trouxe, como é que até minha mente me sabota com relação a isso também, no sentido de eu vendo carne, vendo queijo, vendo tal. Então, tipo assim, olha como é que, tipo assim, cara, a minha venda até deu uma aumentada, sabe por quê? Porque os preços automaticamente o aumentaram. percentual subiu. Então, pra mim, nem afeta muito, tá, avançador? Porque eu consigo, vamos supor, se eu aumentar a carne pra mim, aumentar o queijo, pra você é vantagem, né? o consumo ele até diminui um pouco, tá? Sim, que o cara fica meio... Mas o valor agregado aumenta, Sim. mano. E a minha comissão é mediante o valor agregado. E você sabe por quê? Porque o teu comprador vai aumentar na ponta pro Sim. consumidor. Então quem vai pagar mais caro no final das contas somos nós, os consumidores. Agora você vê como às vezes é ilusório. Você fica feliz, mas quando você for comprar a sua carne, se você for comprar por fora,
você vai pagar o preço aumentado, né? Um preço mais caro. Então, assim, essa é uma realidade que talvez você seja um sortudo nessa sua área, né? Sim, verdade. Mas, no geral, todo mundo acaba pagando, porque o imposto repassado, o custo do aumento das coisas são repassados. E aí você não investe, você não multiplica o seu dinheiro, você só aumenta essa desigualdade, que é esse empobrecimento através da demanda absurda que é produzida de dinheiro no país, que imprimem dinheiro à torta e direito, e a gente acaba ficando com um excedente absurdo. E claro, tem outros motivos. Você coloca ali o ovo, que foi problema da gripe, da demanda que é muito alta, mas olha só que loucura. A gente está falando do ovo, que é um item básico de consumo do brasileiro, e tá ficando, de certa maneira, difícil de comprar. Porque o cara vai comprar uma cartela hoje é R$30. Cada ovo sai real daqui a pouco. Você comprava ovo 20, 30 centavos cada ovo. E aí você olha para aquilo e pensa em quem ganha 2, 3 salários mínimos. Como que eu posso oferecer um futuro para uma pessoa dessa se ela não tiver uma mentalidade de quem vai investir? Porque se ela investe, e ela entende a importância de conseguir organizar financeiramente, nesse jargão que eu falei, livre-se das dívidas, ganhe mais e vire investidor, como que ela vai sair dessa escravização? É impossível. E é muito difícil. Como é que tu falaria isso com um chefe de família hoje, cara, que tem responsabilidade? É impossível, né, mano? Não. Se a pessoa não tiver essa mentalidade de sacrifícios que eu tô te falando, é impossível sair. Eu digo assim, quando eu falo que a pessoa veio do zero, não tem herança, não tem nada, ela vai precisar, sacrifício, com a família, alinhar. Não é obrigar, é conversar. É alinhar com a família. Meu bem, olha só, a gente ganha 4, eu e você. Vamos fazer o seguinte: kitnet. Aí a esposa fala assim: já vem as questões. Kitnet? É isso aí. Eu moro nessa casa de 2 quartos. É isso aí. Não, por quanto tempo vamos fazer isso? Ó, por 4 anos a gente faz isso, por 5 anos, por 3 anos. E a partir de agora, a gente vai passar a se alimentar mais em casa do que na rua. E aí você começa a entender, paralelamente, como pode aumentar a tua renda. Porque você, de um lado, corta as dívidas e do outro, não aceita aquela realidade que está se colocando. Às vezes você viver até uma vida difícil é um prepulsor, é um motor para você querer sair daquilo. Porque quando, eu vou falar para você, não tem problema nenhum, voltaria a fazer. Mas quando eu tinha que fazer minha comidinha em casa, quando eu tinha, não que seja problema fazer isso, mas quando você faz isso por obrigação, porque o cara que é rico, ele vai fazer o próprio churrasco, né? Ele vai comprar carne de primeira qualidade e vai se divertir. Mas quando você faz por obrigação, sem ter opção, é diferente. É igual, por exemplo, eu ia trabalhar de bicicleta por obrigação. Não é porque eu queria, é porque eu precisava. Agora o cara tem uma BMW e vai trabalhar de bike porque ele quer ter mais... Você entende que são realidades completamente diferentes? E são necessidades. E o legal, eu acho que é você ter sempre um objetivo, um propósito para aquele preço que você está pagando aí, meu irmão. Esse sacrifício tem um porquê. Sim, e qual é a ideia? Enquanto essa família, um pai de família que consegue negociar com a sua esposa essa ideia de diminuir as despesas, porque isso é um trabalho em equipe, e dá para ser feito, faz isso. Sim, e como casal, dá para ser feito. E como sozinho é mais fácil, em família é mais difícil, mas dá para ser feito. E como casal, você se discute, meu bem, como você falou que passou na sua vida, a nossa realidade aqui, 2 e 2, 4, se a gente continuar dessa forma aqui, a gente vai ficar muito tempo nessa vida aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar formas de gerar mais renda, vamos encontrar maneiras de gerar mais renda, e aí cada um vai usar a sua criatividade para conseguir montar isso. A partir desse momento, eles vão criar novas oportunidades, talvez indo para o empreendedorismo, talvez ele achando um emprego numa empresa melhor, talvez ele começando algo fora do que ele estava acostumado, para aí sim ter grana para poder investir. Por isso que investir é o terceiro passo. Porque investimento em si, só é aquela velha máxima, dinheiro chama dinheiro. Se você investir R$100, é pouco. Se você investir R$100 mil, é muito. Então, a velocidade que você vai atingir uma certa liberdade financeira vai depender muito da quantidade dos aportes que você faz. Isso aqui é uma aula, avançador. É uma aula de educação financeira, meu irmão, de inteligência financeira. Então, é muito bom. Não perde esse podcast, não perde nenhum detalhe desse podcast aqui, porque pra mim tá servindo de montão. Cara... Não precisa nem falar que eu vou lá fazer vou ter que fazer esse call, não vai. Eu tenho para iniciante lá. Vamos lá, tem a semana que é gratuito esse. Na verdade, como que funciona? Eu deixando transparente para as pessoas. Eu tenho um curso que é pago, que é o Investidor Sem Tempo. São 10 semanas. Esse deve ser o mais top, tá? Esse é o top. Esse é o top, é o premium. Você sai certificado como investidor e sai com a minha metodologia, que é investir. E lá fala sobre o que, Dmitry? Eu vou te ensinar sobre todos os investimentos. Tudo, mas no final você sai investindo de 1 a 3 vezes de 1 a 3 vezes no mês,
e vá viver a sua vida. Porque eu tenho uma carteira que está distribuída de uma maneira em que você vai fazer 1 a 3 investimentos. Tu tipo, lá, ó, cara, coloca uma parte do teu capital nisso aqui. Ensino, tudo. Só que o meu método é de investir de 1 a 3 vezes no mês para você viver a sua vida. Sem essa coisa de ficar acompanhando o gráfico, fazer day trade, vai viver a sua vida. Sim. Essa é a minha tranquilidade hoje. Só que nem todo mundo. Aí entra a questão que você me colocou, que foi até uma chave de braço para a gente conseguir quebrar. Tem mentalidade. Então eu criei um treinamento gratuito e aí eu levo o nível de consciência das pessoas, que é o Semana Educação Financeira Salva Vidas. Para quê? 3 aulas. Pare de ser escravo do dinheiro. Crie uma reserva à prova de crises financeiras. A prova de sistema. E aprenda a viver de renda. Nessas 3 aulas, eu elevo a consciência da pessoa. Aqueles que se sentem preparados para embarcar no treinamento pago, aí eu abro as inscrições. Por quê? Pior coisa que tem é você pegar a pessoa na emoção, ela não ter R$1 para investir, compra o treinamento, faz e fala, mas não valeu para mim. Por que não valeu? Porque não tinha mentalidade, não tinha consciência de poupar, não tinha estrutura para poder fazer aquilo. O treinamento em si é para quem quer aprender a investir. Se o cara ainda tá naquela ideia que eu te falei de pra não tem a mentalidade mais de começar a aprender a fazer alguma coisa, não, esse cara não é pra mim. Esse produto não é pra você, meu querido. Tu não tá preparado. Então essa parada é muito bacana, tá? Então o cara ganha de 2 formas. Porque ali você já peneira. Total. O cara passa tudo. Eu tenho gente do primeiro Educação Financeira Salva Vidas que foi entrar na 3ª turma. Sabe por quê? Lá no início do ano passado, quando eu fiz o primeiro, ele falou, Dimitri, não vou entrar agora, porque eu preciso aplicar todas as dicas que você deu nessas 3 aulas, me estruturar. Aí o cara foi e entrou na 3ª turma. Por quê? Ele se organizou, se livrou das dívidas, começou a ganhar mais, e aí ele estava pronto para ser o quê? Para virar um investidor. E aí ele foi entrando na 3ª turma. Então eu faço esse trabalho, são um evento gratuito e um pago, e aí eu vou levando uma galera numa jornada que, sendo no gratuito, no pago, vai aprender a investir, vai empreender sobre educação financeira, sobre como se estruturar. Mas, cara, muito maneiro. O ponto principal para tudo isso que está acontecendo hoje, que eu falo para você é, e aí não tem como discutir, fica até um pouco de papo de coach, aquela coisa de meio exagerada, porque a internet acaba amplificando muito, mas não tem como fugir. Enquanto você não tiver uma mentalidade voltada para que você pode sair da realidade que você tá, nada acontece. Absolutamente nada acontece. A mudança acho que tem que partir da pessoa. Totalmente. Ela tem tudo acontece de dentro para fora. Se o seu corpo é saudável, é porque primeiro você cuidou dele. E você teve um trabalho de alimentação, de exercício. É de dentro para fora. Se você quer ficar rico, primeiro você tem que ser rico por dentro, para aí depois conseguir ser rico por fora. Não é uma regra. Tem muitas pessoas que são humildes, não têm condição financeira, mas são ricas por dentro, mas não têm a ambição que deveriam ter. Legal a palavra regra. Eu acho que regra, cara, é uma palavra que, tipo assim, é a palavra mais subjetiva que existe, porque não existe uma regra clara para nada, cara. Sim. Mas existem, sim, caminhos que você pode trilhar que vão te fazer chegar no teu objetivo com muito mais, assim, certeza, meu irmão. Sim, sem sombra de dúvidas. E eu digo para você que são questões que vão além da simples capacidade de eu poder mudar a vida da pessoa. Porque a gente dá o conhecimento, dá a instrução. Mas quem é responsável por fazer esses sacrifícios? É a pessoa. Eu não consigo olhar para trás e não lembrar das decisões que eu tomei. Eu tenho foto do dia que eu troquei o carro por um simples, eu tenho foto de eu andando de bicicleta, eu tenho foto de eu escolhendo morar num kitnet. Sim. Nada. E quando você tomou essa decisão, cara, tu sabia exatamente que você ia passar. Sabia o que as pessoas iriam julgar também de uma certa forma, que muitos te julgaram, assim, indiretamente, pode até não ter te falado, mas te julgaram. Sim, sem sombra de dúvida. E você tinha certeza, assim, 100%, tu acreditava que realmente tu ia suportar, cara? Rapaz, fui pra terapia por isso, pra não... Foi doideira, né? A gente primeiro dentro dos meus pensamentos em meditação, a gente sempre pede muita força, isso é uma questão individual, mas assim, ter essa energia, essa conexão com Deus é muito importante. Sim. Mas a ajuda psicológica me ajudou demais. Muito, muito mesmo. Muito, 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 muito. Eu falo pra você que é uma coisa que foi um divisor de águas. Por quê? Muitos momentos, como eu te falei, não conseguia entender se o que eu estava fazendo, apesar de eu ter certeza, mas como muitos duvidavam, era o correto.
Hoje, né, pra mim, eu parei de julgar. Hoje você acertou, né? Assim, você... Cara, O Dimitri de hoje vou te falar. olha pro Dimitri lá de trás e fala, eu acertei, meu irmão. Mas você sabe o que é mais E engraçado? você algumas vezes duvidou de mim, né? Você sabe o que é mais engraçado? Pra quem achou que eu estava errado, continua achando que eu estou errado. Entende? Então, assim, é muito mais sobre eu E me as libertar pessoas estão no disso. mesmo lugar, então. Provavelmente, assim, não, eu desejo que não estejam, eu quero que cresçam, sabe? Mas a questão é a seguinte, o que eu acho interessante é, não faz diferença, de certa maneira, a gente se preocupar tanto, e é isso que às vezes nos prende, os grilhões que nos impedem de avançar, o que que os outros estão pensando quando você quer algo que ninguém mais quer, ou que ninguém te entende. Qual que é a ideia? Pare de julgar, pare de querer colocar a culpa em terceiros e vá fazer o seu. É o mais Mesmo difícil. que essa jornada no início seja solitária e será avançador. É isso aí, tem que assumir. Vá fazer o que você acredita. Ah, mas meu irmão, minha mãe, minha esposa, meu pai não quer. Não, você não precisa se livrar deles, não precisa se divorciar, não precisa declarar guerra. No silêncio, faça o que você acredita. Se é a sua esposa, quando ela vê resultado, E ela vai falar: caramba, tá dando certo. Vou isso te é o ajudar. que eu ia te falar. A gente tá na era hoje do resultado, né? Sim, você conseguir mostrar alguma coisa. Sim, cara. As pessoas elas te ouvem muito mais quando você tem resultado. Sem sombra de dúvidas. Por isso, inclusive, que não dá para cortar despesas sem ter uma ação proativa dedicada a resultado, que entra o quê? E é um papo que você gosta, a venda. Sim. Eu sempre falo, livre-se das dívidas, ganhe mais. Como? No meu modo de ver, é vendendo. Sim. Não é sendo No meu modo CLT, de não ver, é concursado No meu modo de público, ver, não é tem vendendo. como não ser vendendo. Só vendendo. E aí você pode virar um investidor. Você entende que se a pessoa vier conversar comigo, talvez alguém vai falar assim, não, faz um concurso para a Polícia Federal, faz um para major. Não, cara, se você quiser acelerar o teu processo de aposentadoria, livre-se das dívidas, ganhe mais aprendendo, na minha opinião, a vender alguma coisa ou algo, um serviço, um infoproduto, uma mercadoria, e depois comece a investir. Por quê? Investir não é só colocar dinheiro no mercado financeiro, é comprar um treinamento, uma orientação, um livro que te ensine a gerar renda também. Isso é um tipo de investimento. Ó, o maior investimento que eu fiz nos últimos 6 meses foi esse aqui, ó. Cronologia da venda ou do meio? O do meio. O Thiago Brunet. Especialista em pessoas. Eu não tinha lido. Cara, falar muito bacana. É bom? É, porque ele te ensina a relacionar com pessoas de uma forma muito clara, entendeu? Da forma de brasileiro de ser mesmo. Tu tem que colocar amigos no seu nicho lá, tem amigo íntimo, tem amigo estratégico, tem amigo que é necessário. Já falaram sobre Meu irmão, doideira. Sim, sim, muito você bacana. consegue classificar que tipo tem de as amigos pessoas você que tem. na nossa vida são contornáveis e outras não. Sim, sim. Mas mesmo as que não são contornáveis, a gente, numa certa hora, de uma forma delicada, a gente vai soltar a mão. Eu te amo, tá, papai? Te amo, mamãe, te amo, mas eu tô uma vibe diferente. Muito bom. Lá na frente tu vai entender, porque a maior vontade, o maior orgulho que você tem não é de eu vencer na vida? Então deixa eu fazer aqui do meu jeito, que lá na frente tu vai ver que a conta vai fechar. Então quanto mais eu entendo hoje de pessoas, principalmente pro meu nicho que é venda, quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu entendo melhor de perfis de comportamento de pessoas, mais eu tenho êxito na minha venda. Mais eu consigo fechar vendas. É porque não é sobre você, é sobre a pessoa com quem você está se relacionando, é sobre os desejos e os medos, as vontades que ela tem, né? Quanto mais você consegue compreender isso, mais você atinge no coração e na razão. Quanto mais eu consigo fazer com que ela entenda que eu sou um espelho para ela, é isso aí. Porra, ela me fala, caramba, eu achei que meu vendedor, muito bom. É sobre isso. E aí, nesse ponto, é onde eu acredito, assim como você, que a fé que eu coloco, onde uma pessoa pode sair de onde ela tá, é aprendendo a vender. E nesse ponto, eu até me recuso a aceitar, acho que é uma coisa assim, que a pessoa tem que parar e pensar e falar assim, pô, você já fez algum curso de venda? Ah, mas eu sou funcionário. Não tem problema. Faz um curso de venda. Aprenda a vender. Que essa habilidade vai te ajudar, inclusive, a vender dentro da tua própria empresa. Os teus produtos, os teus serviços, aquilo que você oferece como funcionário. Então, hoje eu olho para a venda como uma válvula, né, de saída para o futuro de sucesso. Sim. Foi isso que eu consegui aprender da minha... E a nossa vida, Dimitri, ela está muito relacionada naquilo que a gente vê e escuta. Eu digo no sentido do seguinte. Eu trabalho com vendas há mais de, 25 anos. É chão, hein? Muito chão. Passei lá de trás, comecei na CLT, trabalhei como vendedor, enfim. E até um certo ponto, eu só tinha tido acesso, através da venda, de chegar até aquele ponto lá, no sentido de ganho. Então, para mim, a única coisa possível era aquilo ali. Porque a minha mente não tinha visualizado algo diferente.
Foi aí que, através de um amigo, eu conheci a representação comercial, me foi apresentada, e eu vi que eu não precisava ser vinculado a uma CLT, que eu me tornaria uma pessoa jurídica, assim, um empresário da representação comercial, e que eu me atrelaria a empresas ou indústrias, ficaria no meio para poder ser o vendedor para atender o meu cliente. E aquilo ali, eu não precisaria cumprir horário, porque eu era um prestador de serviço. Eu teria liberdade geográfica para fazer de onde eu quisesse, porque através de aplicativo, mas primeiramente eu precisava o quê? Me conectar ao cliente, ser um especialista no produto que eu estava vendendo. E aquilo ali, quando eu comecei a alinhar com os sonhos materiais que eu tinha, fazia todo sentido. Por que que no começo eu não tinha tanto sucesso como eu tenho hoje, de 5 anos para cá, vamos colocar de 5, 6 anos para cá? Porque eu sempre dividi a minha energia fazendo algo paralelo, empreendendo, tendo negócios. Vamos supor, tive loja de roupa, tive restaurante e era representante. Colocou a pele em risco, né? Tava sempre experimentando. Sim. Então eu não conseguia dedicar aquela energia 100%. A partir do momento que eu dediquei energia, eu vou te falar com toda certeza, avançador, pode ter certeza. Hoje o que eu faturo em comissão mensal, se juntasse todos os negócios que eu tive, eu não conseguiria. Tava focado, né? Sim. Agora você tá focado. Isso. Só que lá atrás, é aquilo que eu falo, eu me conecto muito a representantes que querem hoje, que veem o meu sucesso, e querem também se tornar representante, Legal. ou querem melhorar os seus números através da representação comercial. E eu me pego, inclusive hoje de manhã eu fiz uma reunião com um possível aí representante que eu vou colocar para trabalhar com a gente, na equipe. E eu vejo, tipo assim, cara, o cara já é representante há 30 anos. Aí quando a gente começa a conversar, ele me falou do ganho dele, do faturamento, enfim. E eu vejo, tipo assim, cara, 99% do resultado dele não explode por causa da mentalidade dele. Mentalidade, né, cara? É absurdo. Porque ele não teve acesso ainda de entender que a representação pode levar ele num patamar maior. E quando eu falo o meu número, chega até a assustar. Ele se assusta. O meu sócio que fala assim, cara, eu fiz uma reunião aqui com um casal de representantes, enfim, falei que você fatura X milhões por mês lá, você vende isso. E o cara falou que é impossível individualmente tu fazer. Não acreditou. No nicho de distribuição de frigorífico em distribuidor, tu não tá em indústria, eu não sou de indústria, eu sou de distribuidor. Ele falou que é impossível. E não é, cara. E eu faço. Ele não tem acesso a essa realização. Isso, irmão. Isso é absurdo, né? Então, eu tô te falando também, tipo assim, tem uma galera que quer mudar de vida, que quer realmente se transformar, quer se resetar e viver um novo mundo, só que nem sabe que esse mundo existe porque não teve acesso a isso. Então, o acesso, cara, eu acho que hoje tá em realmente. A pessoa tem muito mais acesso hoje do que a gente lá atrás. Total. Tá na palma da mão, meu irmão. Que o podcast. Só que como é que você tá usando o seu telefone? Dopamina barata, né? Dopamina barata, meu irmão. Fazendo assim, ó. Aí vê um podcast desse, vou te dar um exemplo. Graças a Deus, o Avança Podcast tá chegando, né? Crescendo, né? É, pô, meu irmão. Tá batendo 5, 10 mil visualizações. Constância. 17 mil inscritos. Beleza, a gente tá crescendo. Só que tu vê que, tipo assim, vou te dar um exemplo. Não é falando... Vê um podcast de besterol aí, que não tem, assim, não agrega nada, é só pra rir. Aquela dopamina barata. Irmão, é milhões de visualização. É milhões de inscritos no canal. Caraca, meu irmão. Carnaval agora, tu acha que é o quê, carnaval? Aqui, a gente vai estar, né? Quando tiver passando esse carnaval, esse episódio, vai estar no carnaval. Deixa eu te falar. Meu irmão, a galera que não tem, ó, a galera que não tá conseguindo nem sobreviver, vai estar lá pulando, pô, tomando a cervejinha no carnaval. Sim. Dançando, aquela dopamina e tal. Quando dá quarta-feira de cinza, mano, volta pro jogo vida real. Aí, ó, vida a céu azar, já era. E não faz nada pra mudar, meu irmão. Sim, escolhas. Não, o bom é que a gente tá aqui quebrando esses paradigmas, né? A gente tá aqui quebrando essa forma de ver, de enxergar. E a gente mesmo sendo minoria, o que eu acho muito legal. É possível, cara. E eu já fiz parte também desse. Sim, sem sombra de dúvida. Não, e eu digo pra você, tô sei lá quantos anos falando sobre educação financeira. No Instagram é menos, mas assim, já falo bem mais antes de ter o Instagram e se eu tirar um, tô feliz. Tirar 2 mais 3, ainda mais feliz. Assim, é uma coisa que eu falo assim, tem aluno que, cara, a pessoa fala, Dimitri, agora eu tô com um emprego que eu tô ganhando 3, 4 vezes mais porque eu me organizei financeiramente, tive coragem para mudar de estado, para mudar de cidade, para conseguir embarcar numa coisa que eu tinha dúvida se conseguiria por causa da mentalidade e dos investimentos que comecei a fazer. Então, essa tua
iniciativa de colocar um podcast como esse para trazer pessoas diferentes. Sim. Essa minha vontade de querer disseminar educação e investimento é onde a gente vai. Eu sei que é minoria, mas a gente vai peneirando e vai pegando aquelas pessoas para tirar E dessa pegando esse seu gancho, quando eu iniciei esse projeto digital aqui em São Pedro da Aldeia, né? Na nossa aldeia, eu não imaginava o quanto tinha de pessoas que também estão com essa vibe aí de voltar pro Sim. digital, voltar pro empreendedorismo, Tem voltar. uma galera boa Cara, aqui. tem, meu irmão. A Karen aqui que tá aqui, ó. Não né? sei se já conheceu o Diogo também. Pô, Diogo Teixeira. Então, mano, Teixeira. tem muita gente nessa vibe. Entendeu? Casa isso aqui. Só que o que acontece? A galera, acho que a voz ainda tava muito Sim. pacata. A gente tem que colocar essa voz aí, meu irmão. Dar voz realmente essas ideias aí Sim, e avançar. Não, mas No iniciativa. sentido da gente mudar essa realidade Acho aqui, que cara. o Diogo já veio aqui já. Aí veio, pô. Então, essas iniciativas eu acho que cada vez aumentam mais, porque ele tem essa mentalidade, outras pessoas que trabalham lá com ele têm, a gente também tem essa mentalidade, e a gente já começa a criar meio que uma comunidade, né? É, o ecossistemazinho. Sim, tem uma galera também de Cabo Frio que conseguiu, até já saiu de Cabo Frio, né? Mas que também conseguiu crescer. Mas, sobretudo, a ideia é a gente não quebrar essa corrente, aquela coisa que você falou da constância. Pô, esses caras são imparáveis, deixa eu ver o que vocês estão fazendo, porque eu acho que talvez o que eu esteja fazendo não tá dando resultado, deixa eu ver tentar alguma coisa diferente. É bom que a gente exista, né? Porque dessa forma a gente consegue, de alguma maneira, quebrar essa fila do INSS que embutiram dentro da nossa vida, né? A gente acaba sendo adestrado a acreditar que é o governo que tem que pagar a nossa Essa previdência. pirâmide, meu irmão. Só é pirâmide. Que já tá falida, inclusive. Tá, né? tá, cara. Tá totalmente. Olha só, a partir de 2028 vai existir mais velhos idosos do que jovens. Não vai ter mais gente suficiente para contribuir. 2028 loucura, a mano. curva vira. Vai ter mais idosos do que jovens. Como que isso vai se sustentar? O que vai acabar acontecendo? Impostos, aumentos, reformulação da previdência privada. Ou então, até mesmo, que é a tendência, a privatização da Previdência, né? A gente vai ver aí o governo tendo que terceirizar ou colocar na mão de privados para conseguir, de fato, você alimentar a sua própria aposentadoria, que é algo que eu faço. Né? Eu olho lá, eu tenho lá os meus investimentos. Eu sempre gosto de classificar isso, né? Eu falo assim, pô, se eu tiver que me aposentar, que eu mesmo me pague minha aposentadoria. E lógico, à medida que a gente vai crescendo, entendendo, diversificando, a gente consegue ter o raciocínio de que é um aluguel, é a previdência privada, é os fundos imobiliários, é a renda fixa. Então, assim, você cria toda uma estrutura. Mas tem algo que é específico, que é o quê? Fundo de previdência privada. Nele ele tem isenção de imposto, você tem a facilidade de inventário, você tem uma tranquilidade para conseguir investir, ter uma rentabilidade onde você sabe que o dinheiro não vai sumir, você tem o controle sobre o resgate daquilo, você pode terminar pagando 10% de imposto contra 27% que meio que existe hoje de tabela. Pô, você se aposentar quando resgatar pagar só 10%, é a melhor economia dos mundos que você pode achar. E eu falo para você nesse ponto, a gente tem que ser dono da nossa própria vida, começando pelo nosso dinheiro. E não depositar na esperança do INSS o nosso futuro. Sim, porque cara, senão você vai olhar para o curvelo de 55, 65, esse cara vai querer matar você hoje aqui no seu presente. Fala, rapaz, não faz isso, não tem o futuro, não faça isso. E é engraçado, porque quando você consegue se enxergar lá na frente, você tem medo. Pode não ter desejo, mas pode ter medo. Porque a gente só anda por dois motivos. Sim, por eu vou te falar, eu ando por desejo. Tem gente que anda só por medo. Hoje... Eu tô na contramão da galera, a maioria é medo. Você sabe o que é interessante? Por muito tempo eu andei por medo. Sério? Hoje a gente tem desejo. Desejo de faturar. Porque assim, de certa maneira, colocando isoladamente na minha situação, entre aspas, se eu quisesse me acomodar com a mentalidade, eu pararia e não faria mais nada. Ficaria só na situação que eu tô. Mas eu tenho desejo de crescer mais. Então a gente coloca metas, objetivos, a gente quer crescer. Pra quê? Pra usar o dinheiro pra crescer mais. O dinheiro vai entrar, vai ser reinvestido, vai ser distribuído, vai trazer mais pessoas para que a gente consiga criar mais condições de ter uma comunidade, de gerar renda, de crescimento e uma bola de neve. Hoje é desejo. Na época, como você me perguntou no início, era mais pelas frustrações e pelo medo. E você me falou uma coisa que me chamou muita atenção, cara, que foi no sentido de... Olha como é que o dinheiro, ele é libertador e potencializador de você, assim, Sim, sair de onde você não quer estar. Exatamente. Tá ruim. Dizer não, cara. Tá ruim, não vai mudar aqui? Sim. Mas eu tenho o poder que eu construí através da minha educação financeira, que me deu a liberdade que eu tenho hoje de escolher onde eu vou ficar. Meu irmão, isso é libertador demais, cara. Isso é ser rico. Isso é ser rico de verdade. A galera tá acostumada com o Instagram da BMW, casarão e arrasta pra cima. Fique rico como eu. Pra mim, a riqueza é essa.
é você ter a liberdade de escolher onde você deseja estar. Foi o que eu falei brincando no início, colocar um domingo na sua segunda-feira. Ame querer fazer isso um dia. Sim. Não queira ser obrigado a estar onde você não quer estar. Às vezes você tá cansado mesmo, às vezes você não quer. Isso. E se você se organizar financeiramente, tiver uma estrutura para conseguir montar essa residência, né? Esse prédio, construir essa vida em volta de você, a sua base, estrutura. você consegue fazer isso, você consegue montar isso, sabe? Porque nós não somos máquina. Você comentou para mim que tem uma gana de estar querendo produzir sempre mais e mais, mas você tem suas necessidades, você é um ser humano. Em algum momento você vai falar, cara... E a gente vem falando muito sobre isso, cara. Peraí, deixa eu dar uma Como família, como empresa. Sim. Tipo assim, rapaz... Sim. A galera lá já sabe que eu tenho um sabático pra tirar, né? Tá numa velocidade, meu Sim. cara. Eu ainda vou tirar um sabático. O pessoal lá no escritório, todo mundo já sabe. Vou me dedicar a uma causa social e vou me dedicar a um sabático. Vou me dedicar a um trabalho onde eu, tipo assim, vou realmente só por aquilo ali, né? Uma função social, alguma coisa, ou cristã, ou alguma coisa que eu vá, que realmente vai me fazer um ano pra te preencher. De todas as minhas vidas eu consiga fazer para me dedicar àquilo. Vamos ver se eu consigo me organizar, porque não é nem a falta de poder, é mais a falta de coragem mesmo, porque eu tô tão empolgado com as coisas que a gente tá organizando que parar pra fazer. E é mais desafiador. Mas é só uma questão de virar. Agora, vamos lá. Mano. O cara é brabo mesmo. Educação financeira. Até beber uma água aqui. Se vamos lá, literalmente, vem uma polêmica depois. Intelectual da educação financeira, o cara é expert. Aqui fez uma aula. Realmente tu estuda bastante. Gosta de ler, tá sempre empenhado em... Eu tô sempre com as metas de divulgar, né? Tá focado no digital agora também, bacana. Total, mas tem uma hora que você, tipo assim, vou te dar um exemplo. Cara, final de semana, apesar que o cara tá no shape mesmo, o cara cuida do corpo também. Tem uma hora que você para e fala, hoje eu vou pedir um salgadinho, eu vou pedir uma... Se tu pedir salgadinho, tu tem que pedir na Arthur, né? Maravilha. Já ouviu falar Arthur? Já. Porra, claro, né? Nosso grande amigo Demétrio e tal. O cheiro já tá aqui até... Tá passando lá um momento meio adverso, mas já tá melhorando, galera. Glória a Deus, né? Teve lá um probleminha lá e tal, mas já tá em casa, tá se recuperando, isso aí. Sim. E ele vai ser o... Cara, domingo eu tava fazendo pipoca doce caramelizada com leite condensado. Então, assim, não tem nem essa de que eu sou 100% fit, não. Assim, nem fui eu que fiz, mas assim, tava ali me lambuzando. Então, você avançador de mim também, tiver oportunidade, cara, não deixa de se conectar a Arthur lá, pede o salgadinho, porque, cara, o acesso é fácil via Instagram, tem um link, você já pá rapidinho, eles entregam rápido também. E final de semana, também, principalmente quando tem algum evento ou tem um jogo de futebol. Cara, eu tá com quem você gosta, né? Então faz uma social com a família. Além do salgadinho, se você pensar em fazer um bom churrasco, também não deixa de ir lá no Açougue Macedo. Já ouviu falar Açougue Macedo? Direto. Então, Açougue Macedo... Não, o escritório fica do lado, assim. A gente vai direto lá. Eu atendo ele... Né, cara? São meus clientes, né? A gente tá sempre lá. Meu irmão, viu a loja de São Pedro que eles fizeram lá reformular? A nova ali, direto, eu vou direto. Pãozinho fresquinho. Agora é padaria também, Açougue Macedo. Aquele pãozinho de manhã ali, a regra, né? Então, avançador de São Pedro, Cabo Frio, região. Açougue Macedo tá em toda a região. Tá em Cabo Frio, tá em São Pedro, tá em Rio Bonito agora. São Pedro, Rio das Ostras, enfim. Que bom, cara. Então, crescendo, né? Não deixa não. Cara, que podcast fantástico. Estamos chegando ao final, infelizmente. Eu queria que tu deixasse, cara, primeiramente assim... Primeiro eu quero que tu fale, eu que sou um... Serei, eu vou te provar que eu vou mudar minha mentalidade com relação ao investimento. Pô, eu preciso comprar mais tempo. Não sou cobrador, mas... Sim. E, cara, se você fosse me dar, assim, uma dica pro Rodrigão hoje, em que eu começaria a investir? O que tu falaria pra mim? Rodrigão, começa a fazer isso aqui. Sem investimento nenhum? Não, eu tenho capital para investir. Sim. Aonde eu colocaria? Então você... Dependeria do meu capital que eu estou disponível ou qualquer capital você falaria, não, entra nesse mercado aqui? Sem conhecimento. Sem conhecimento, isso, sem conhecimento. Começaria com 3 coisas básicas. Então vai. Na minha opinião. Seguro de vida. Opa, não tenho. Porque aí tá segurando não só você, mas a tua família. Por R$60 por mês, às vezes R$300 mil, R$400 mil. É importante isso aí? Tu acha bacana? Se você não tem uma estrutura de investimento para fazer com que a sua família se sinta tranquila, uma previdência, lá fora, ou aqui no Brasil, eu pensei nisso, mano. Seguro de vida. Por quê? Vai te salvar de 2 formas. Se você tem dinheiro investido e acontece um revés, tu aciona um seguro, não os teus investimentos. Entendeu a ideia? E se você não tem patrimônio investido, é só usar o seguro, entendeu? Então, assim, salva quem não tem patrimônio e salva quem tem. E esse seguro de vida, Dimitri,
de acordo com a parcela que você paga, aumenta também o... Aumenta. Você pode meio milhão, mas sério, são várias situações. Você pode cobrir falecimento, doença, você pode cobrir questões também de acidente que aconteceu em casa e ficou inapto para o trabalho, você acionar a pólice. São várias. Você pode até, inclusive, com seguro de vida, cobrir cirurgias hospitalares. E eu tô te falando de pagar, às vezes, dependendo da pólice, mas você, com R$60 já tá coberto em 200, 300 mil reais. Faz um para cada um dos seus familiares, você não vai morrer porque vai pagar 60, 70 reais por mês. Se você não tem uma estrutura de herança para eles, cara, seguro de vida é a forma mais rápida e barata de você conseguir oferecer isso para eles. Por quê? Você não sabe o dia de amanhã. Bacana isso, tá? Beleza? Ó, nunca tinha pensado em seguro de vida dessa forma, Por favor, pense nisso. Olha que parada bacana, Não, é muito importante. Segunda questão, que eu acho, assim, crucial, previdência privada. Não deixe que o INSS controle a tua vida. Previdência privada. Só que isso é pro longo prazo. Então você vai fazer simulações, não cabe aqui, senão acaba uma hora. Não precisa falar. Mas a previdência privada, ela não me dá um ganho mensal, né? Não, mas ela vai te gerar juros, né? Dentro da renda fixa ali, principalmente a renda fixa, que é onde você vai colocar para não ter essa instabilidade e variação da renda variável, para que você daqui a 5, 10, 15, 20 anos tenha um capital acumulado com juros compostos que te pague um valor mensal de aposentadoria. Essa previdência privada, ela dá isso? Sim, total. E ela tem os benefícios fiscais. Você paga menos impostos, não tem come cotas, tem toda uma estrutura ali para te proteger no caso de falecimento com herança. Então, assim, você vê uma maneira de substituir o INSS. Previdência privada, muito bacana. Tá. É um investimento de longo prazo, mas que o teu eu do futuro vai falar assim, que bom que você fez isso. E por fim, é o teu cinto de segurança. Você lembra da pandemia? Sim. 5, 4 meses, aí a galera ficou de portas fechadas, foi brabo. Sim. Quem não tinha reserva, passou sufoco. Imagina no meu caso, que era representação comercial de frigorífico, vendia carne e tal, o mercado tudo... Apesar que o mercado ainda foi uma parada que tipo, foi essencial. Não foi considerado de restaurante, que não funcionava, pizzaria. Direto. Então, crie o seu cinto de segurança. Por quê? O que seria isso? O seu cinto de segurança... Uma reserva que eu tenha comigo guardado em uma conta? Seria investir. Que eu possa mexer, no caso, quando eu quiser? Você tem a liquidez. Só que eu gosto de falar assim, se você gasta 5 mil reais por mês, dando um exemplo redondo, você tem que ter 60 mil, 12 meses ali as suas despesas investidas, metade no Tesouro Selic, cara, e outra metade no CDB de banco grande. Só para caso aconteça um revés financeiro, no caso de quem é CLT perdeu o emprego, mas no seu caso, perdeu uma questão da vida, você tem que acionar aquilo. É tipo assim, é a pessoa ela ter pelo menos 12 meses da vida dela em uma reserva que dividida, que você dois investimentos. Denomina como um cinto de segurança para ela se acontecer algo fora da... O impacto. Caraca, bacana. Então assim, se você quer começar e amanhã se tornar mais corajoso como investidor, me diz que você conseguiu atingir isso aí. Se você conseguiu atingir isso aí você pode começar a se arriscar com ações que pagam dividendos, fundos imobiliários e lá nos Estados Unidos, quando você começar a investir também, fundos imobiliários que a gente chama de rates, estoques, você começar a bonds, treasury, aí vai. Que assunto bacana. E olha só como é que é doideira. Eu não aplico isso na minha vida. Mas esse da segurança de 12 meses aí que você coloca como cinto de segurança, e você tem uma reserva que pague os teus custos de vida durante 12 meses, olha como é que isso aí, imperceptivelmente, eu já faço. Tranquilo. Não, olha como é que eu já faço. Mas não é no sentido de guardar esse recurso, não. Olha o que eu faço. Vou te dar... Não tem nada a ver, mas tem a ver. Quando eu trago um vendedor aqui, né, que ele quer se tornar um representante, que é um vendedor que ele é muito bom, é um gerente de loja, um supervisor, enfim, e ele é vinculado à CLT, e ele vê assim que a representação comercial pode fazer ele chegar naquele objetivo dele, olha o que eu falo pro cara, pra pessoa lá, quando ela quer romper isso aí, né? Eu falo assim, ó, primeiro ponto, tenha 12 meses da tua vida é obrigatório com representante guardada para você poder, tipo assim, vir se arriscar na representação. Porque no começo tu vai pagar para trabalhar. Exatamente. Aí olha que doideira. Carro. Eu já faço isso, já falo pro cara fazer isso, minha vida não tá fazendo ainda. Porque eu tô preocupado com o que eu tô gerando, meu irmão. Que isso? No que eu tô fazendo. Tá entendendo? Pronto. Eu vim aqui não foi à toa. E eu vou te falar, Dimitri, uma outra coisa. Eu digo assim, esses 3 pontos são bacanas. Eu acho que eu colocaria um 4º ponto pra mim, assim, que sou um cara que eu gosto de arriscar mesmo, de pegar oportunidades que aparecem, de eu ter uma renda justamente para essas oportunidades. Porque eu digo assim, vou te dar um exemplo, ó. Pintou semana passada, um colega que tá vendendo um carro, custa 200 mil, ele tá esgoelado e ele falou, cara, se me der 120 eu vendo. Eu vou te dar um exemplo.
É contigo. Ele falou, se me der 120 eu vendo. Eu sei que se eu der 80, de repente ele vai falar, cara, 80 não, mas 100 eu vendo. Vale 200. Aí eu que tô lá com essa grana disponível para isso, porque no caso poderia até não estar nessa liquidez imediata. Deve ter, né? Sim, eu falei, CDB ou Tesouro Selic, Então, metade. Eu posso liquidar imediato? Na hora, na hora. Às vezes com delay de um dia, se for final de semana. Show, beleza. Meu dinheiro tá lá posicionado lá nisso aí, mas eu posso liquidar. Aí parece essa oportunidade, vou te dar um exemplo. Não, faz isso, não é pra isso. Então, mas aí olha que doideira. Eu faria isso. Porque você é o cara que é investidor, né? Mas você é o investidor de negócios, de empreendedorismo, de chegar ali. Eu sou aquele cara que eu vejo oportunidade. Você coloca a pele em risco mesmo, né? Coloco. Mas aí que tá, se você tem a segurança pra saber o que tá fazendo, você vai comprar um carro por 80, que custa 200, e você sabe que vai conseguir recuperar aquilo. Cara, aí você tem a segurança, a calção pra fazer isso, é contigo mesmo. E eu sempre sou daquele, cinto de segurança, que é reserva de emergência, não existe pra mim. Não existe mesmo, é uma coisa que realmente eu só vou acionar se for algo realmente muito, tipo assim, minha empresa quebrou. Muito sério. Mas é o que eu tô te falando. Se você já se dá bem, né, arriscando dessa forma, imagina tendo essa tranquilidade por trás. Você vai mais louco ainda, né? Você vai ficar mais com isso ainda, né? E eu vou alinhar isso. E aí tem uma quarta dica que eu dou, que eu acho sempre muito interessante, eu até brinquei, né, que eu tava fazendo, eu não, né, ela fez a pipoca caramelizada, botou lá o leite condensado e tal, só que essa quarta dica, que pra mim ela é mentalidade psicológica, é que você sempre pense que o dinheiro serve às pessoas, então sempre pense nas pessoas que estão à sua volta, que estão com você, que acreditam em você, que você ama. Eu acho que isso faz muita diferença, porque quando você sai do seu trabalho, você tem essas oportunidades, como eu te expliquei, de ter um final de semana, um domingo legal, de estar com alguém, aquilo também é um motivador, é uma força que te faz querer agregar e dar algo para quem você ama. Então, assim, nesse ponto, não é só o dinheiro, né? Mas vamos trazer pro lado humano da coisa, né? Pro lado emocional. Exatamente, porque eu falo, é uma bobeira. Pipoca, doce, leite condensado e um filme. Cara, aquilo às vezes vale mais do que estar num restaurante 5 estrelas com quem você não gosta. Verdade. Com quem você não gostaria de estar, ou então sozinho. Então faz toda uma diferença. Então essa paixão, esse amor de você querer realmente proporcionar algo bom para as pessoas que você gosta também é um motivador, é uma força, principalmente pra gente quando homem, né? Que tem essa força de, como eu falei, burro de carga. O homem foi feito para ser. De prover, né? De prover, exatamente. Então, assim, nesse ponto, faz muita diferença na minha visão. E isso é uma chama que acaba acendendo, assim. Pelo menos dentro de mim, eu acho que dentro das pessoas que têm essa hombridade, essa integridade de querer crescer. Essa é uma quarta questão que eu falo. Pensar na família, pensar naquilo que te motiva, nas pessoas que você ama, faz muita diferença, assim. Eu vejo isso. É até na questão do trabalho mesmo. Eu tô com pessoas ali que eu quero que elas cresçam, que elas se dêem bem, que ganhem dinheiro, que consigam avançar. E quanto mais você vibra essa energia, mais o universo, né? Eu acredito hoje no Deus vivo. Sim, ele te devolve, meu irmão. Sem sombra de dúvidas. Né? Quantas pessoas já não trouxe aqui de dias que com certeza te agregaram e vão continuar agregando. E o mundo é de energia, a gente tava falando sobre isso, né, cara? Cara, eu escrevi num papel um objetivo e aquilo começou a se transformar em realidade quando eu fui ver, eu consegui antes. E as pessoas que estavam à minha volta, de alguma forma, contribuíram para que isso acontecesse. Alguns vão falar que é loucura. Tu vai contagiando, cara. Porque tu pode ver que, tipo assim, a galera hoje que trabalha com você lá, e a galera que convive contigo direto, de uma certa forma, vê o teu resultado e vê a forma que você realmente fala sobre isso, fala, cara, eu preciso saber algo sobre isso também. Exatamente. Eu preciso mergulhar nesse universo aí. Faz toda a diferença, né? A gente colocar essa energia para jogo, para que as pessoas também sintam. E no final das contas, é trocar dinheiro por tempo, que é uma das coisas mais incríveis. Eu tô nessa vibe. Com a ajuda do cara aqui, que é um expert hoje no mercado financeiro, em educação financeira, o Rodrigão vai chegar muito mais rápido. Não adianta você aí acreditar que o Rodrigo não vai ser agora, vai investir, porque eu vou, hein? Vou me tornar um investidor. E continua tendo essa mentalidade, mas deixando aquela ideia do vou multiplicar meus lucros. Sim. Deixa o dinheiro trabalhar sem você ter que trabalhar. Olha que ideia boa. Deixa ele render sem você ter que render. É lógico, nada vai se comparar às rentabilidades que você atinge. Sim. Vamos ser realistas, tá? Sempre no empreendedorismo é onde você mais vai ganhar dinheiro. Mas assim, empreender é mais arriscado que investir em criptomoeda. Porque tu não coloca só dinheiro, coloca teu tempo, tua vida, tua família, teus recursos, você bota tudo. Então assim, você pegou essa estrutura toda hora que você tá aqui. Eu comprei Bitcoin e foi terça-feira, não fiz mais nada. Olha o seu investimento aqui, ó. Seu tempo, seu cansaço, sua família lá te esperando, a gente até aqui, até agora. Isso aí. Então, empreender vai sempre dar os melhores retornos, as melhores rentabilidades.
mas também é a área que mais vai sugar Não, você. você vai entregar mais energia. Exatamente, não é só dinheiro, é a tua energia, a tua disposição, É. a vontade. Avançador, que podcast sensacional, meu irmão. Aqui pra mim foi uma consultoria gratuita. Que bom, Por isso cara. que o podcast serve pra isso aí. Quantos são que nos conectam aqui, cara, que chegam aqui e que de assuntos assim que eu tenho interesse em saber, né? É muito Eu bom, falo, né? rapaz, muito bacana isso e tal. É Então eu bom, preciso vou retribuir compartilhar. isso porque o convidado que vem no Avança Podcast, ele não sai sem brinde. Então eu vou te Ai, dar meu aqui um Deus. brindezinho pra você colocar lá Vou na deixar tua junto, empresa eu lá, ó. amo Pode ficar à caneca, cara, eu vontade. gosto muito de colecionar. Meu irmão, eu vou te falar que... Abre aí, ó. Ah, ele falou que ia botar um negócio que eu nem imaginei. Aí. Aqui, galera, olha só, olha isso que mimo, maneiro, ó. Isso aí. Canequinha do Avança Muito Podcast. grato, Um cara. podcast. Pô, obrigado, milhões, meu irmão. cara, obrigado. Me Isso aí. amarrei, eu gosto muito de caneca, cara. E é bom que fica com uma lembrança, né, marcada aqui. Obrigado, Rodrigo. Isso aí. Muito Cara, elogiado, pô, lisonjeado. na verdade, Dimitri, eu que agradeço aí você realmente ter disponibilizado o teu tempo, Que porque isso, cara? apesar de que você tá com tempo comprado, meu irmão, o cara é investidor. O cara tá com tempo de sobra. Pô, Tem até um filme que... Cara, eu uso Aquele esse... jogo. Muito maneiro, você compra... Que o cara tem que comprar tempo que vai morrer, né? Senão ele morre, ele É, trabalha pelo isso, tempo, ele isso. carrega, faz a carga aqui. Isso. Eu uso esse filme como exemplo nas minhas aulas, Caraca, cara. Eu esqueci o maneiro, nome do né? filme, mas é maravilhoso esse filme. De vez em quando eu até assisto ele pra lembrar do porquê que eu faço o que eu faço. Isso aí. Porque, pelo amor de Deus, cara, é literalmente isso. Você troca dinheiro por tempo, só que não tá no teu pulso. É. E é incrível, né? Porque você, literalmente, quando chega no final da vida, você percebe que você não pode parar de trabalhar se você não criou uma estrutura, não se planejou. Sim. Mas eu sou o contrário. Eu quero estar aposentado agora, porque pra mim aposentar significa não é ficar velho, Sim. não é não poder Quer mais trabalhar. usufruir Se dessa aposentar. aposentadoria ativa Agora, com saúde. Então, se aposentar Sim. significa ter dinheiro passivo, renda passiva suficiente para sustentar o seu custo de vida. E isso você não precisa esperar os 60, 60, 65 anos de vida. Não precisa, você pode fazer isso agora. E aí é o que eu falo, essas ideias, para quem tá ouvindo agora, pode demorar 5, 10 anos, mas vai chegar. Melhor do que esperar os 65 Sim. lá do INSS. Você quer ficar E 10 anos? nunca, cara, e investir nunca é na sua tarde vida pra toda. você começar, né? Não, jamais. Por quê? Você pode pensar nos seus filhos. Às vezes, de certa forma, você cria um novo propósito. Ah, eu tô com 50 anos, isso não é pra mim. Não é o caramba. Começa agora, porque o legado vai passar para aqueles que vêm depois de você. Você não pode ser egoísta a ponto de falar, não vou começar agora. Não, comece agora. Ensine a eles Sim, e faça cara. por E da eles. mesma forma que a gente citou muito as crenças que são bloqueadoras, que a gente Sim. acaba adquirindo, principalmente através da nossa família, enfim, né? Daquelas pessoas que a gente tem mais intimidade, que a gente, assim, conhece a vida, começa, né? Os primeiros passos da nossa vida. Também a gente pode deixar esse legado ao contrário. Não, Sim. não. Aqui a gente é uma família de prosperidade, uma Sim. família que investe sim, que tem uma educação financeira bacana. Sim, não tem E essa aqui a gente- detalhe, não. Isso é legal. Então, cara, ó, te agradecer. Pode deixar, eu queria que tu deixasse aí também o teu arroba pra galera te seguir lá. Sim, o meu arroba é Dimitri com Y Pedrosa. E pra galera aqui que quer se aprofundar ainda Opa, mais, isso aí. aproveita o evento gratuito que vai acontecer dia 24, 25 e 26 de março, que é o Educação Financeira Salva Vidas. Em breve as inscrições estarão abertas e no final eu vou abrir as inscrições para o investidor sem tempo. Aí Eu, com esse certeza, é uma estarei lá. novidade. São 10 semanas comigo, todo domingo ao vivo durante 3 horas pra gente realmente aprender. O curso tá gravado, mas eu dou ao vivo também para mostrar que eu tô ali com a galera, para acompanhar o crescimento. Sim. E aí, nessas 2 oportunidades, eu te garanto uma coisa. Alguma mudança na sua vida você vai fazer. Seja no gratuito ou no pago, alguma mudança na sua vida você vai fazer. Então, assim, não perca a oportunidade de aprender a investir, que é definitivamente uma maneira de salvar a sua vida e a vida da sua família. E lógico, colocar um domingo na sua segunda, né? Cara, isso aí. Pega essa visão, Coloca avançador. um domingo na sua segunda. Não fica achando que só sábado e domingo são dias de se divertir, não. Segunda-feira também é, se você seguir os passos de um investidor de verdade. Livre-se das dívidas, ganhe mais e vire investidor. Isso aí. Pega esses insights, segue o cara aqui. Não deixa de assistir essas aulas ali no dia 24, 25, 26, 23 aí, São 3 cara. aulas De gratuitas. graça, meu irmão. Total, Conteúdo total. desse de graça. Mas vou entregar o melhor que eu puder ali dentro de acordo com as experiências que eu tive. Isso aí. É método meu, né? Isso. Isso que é mais legal, né? Eu trilhei, vi o que deu certo, Sim. tirei o que não deu, que eu fiz besteira, e deixei pra galera aproveitar só o que deu certo. Criou essa Sim, metodologia que totalmente na verdade fazia a galera aí realmente comprar tempo, ter uma Sim. vida melhor. E comprar tempo é pra ontem, não é pra você comprar tempo quando você estiver velhinho lá, não.
Então é isso aí, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Pô, cara, que isso. Avançadores, essa foi mais uma edição do Avança Podcast com Dimitri Pedrosa, brabo. Edição de número 54. Que é uma edição que a gente está só começando, semana que vem tem mais. Vambora. Vamos avançar, porque aqui o bordão é avançar, porque é a única opção no meu modo de ver avançar. Então vambora. Boa noite, avançadores. Vamos avançar. Vambora. Valeu, pessoal. Porra, Marcão. Prazer te Próximo, mano.